Jiro é um cara que parece um Zé Ninguém qualquer, mas ele esconde segredos sombrios do mundo que pouca gente conhece. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Ele pertence a um clã de mestres venenosos que aprimoraram a arte de assassinar com venenos indetectáveis, sem deixar rastros ou pistas. Matar é rotina pra ele, e hoje a missão é eliminar um magnata com um gosto peculiar, sentar em fisiculturistas fazendo prancha e fumar mais que meu pai numa sentada. Esse gordinho parece ser o suprassumo da escória, só pensa em lucro, usando um dos cadeirantes pra pagar o cigarro enquanto o vinho é servido. Ele tem até degustador pessoal, pra garantir que o vinho não tá envenenado. Mas o degustador jura que o vinho é de primeira e seguro. O vinho é servido pra todos, o gordinho faz um brinde e bebe um gole enorme, mas logo percebe que algo tá errado. A garganta trava, ele começa a sangrar pela boca, sem ar. Na hora o degustador é pego e jogado na mesa. Ele grita e chora, dizendo que não é o culpado e não sabe de veneno nenhum. Mas o verdadeiro culpado, claro, é o mestre Jiro, disfarçado de garçom, que sai de fininho sem chamar atenção. Mesmo depois de matar alguém, Jiro não demonstra nada, como se fosse mais um dia normal. Mas voltando pra casa, ele vê uma mulher linda beijando um cara num carro chique. Ele fica olhando pra ela e acaba batendo num poste. Continua pra casa, onde encontra a irmã esperando na mesa de jantar. Sem dizer uma palavra, ele começa a misturar sua refeição infantil. A irmã começa a fazer um monte de perguntas sobre o trabalho, e pergunta como ele enganou o degustador, já que o cara era supostamente um as, um dos melhores. Jiro simplesmente responde que colocou uma pequena dose de veneno na bebida do degustador todos os dias para criar imunidade. E quando teve certeza que ele aguentaria até uma dose letal, aí sim atacou. É por isso que mesmo bebendo vinho nada aconteceu com o degustador, mas o alvo principal foi eliminado sem problemas. A irmã parece impressionada com a inteligência do plano, mas toca no assunto de sucessão. A avó deles, a atual chefe do clã de venenosos, quer que os netos assumam o título, pois está envelhecendo e não vai durar muito. Mas para ser mestre dos venenos é preciso ser casado, para garantir que o título não morra com a pessoa e seja passado aos filhos. Infelizmente, a irmã de Jiro é uma candidata à TV Arco-Íris LGHD, então não pode ter filhos com a namorada. Jiro se recusa a casar, pois não quer arrastar uma mulher para essa vida perigosa. A avó dele estava tão obcecada com o casamento dele que quase o forçou a casar com uma garota de um ramo menor da família, mas ele conseguiu escapar de alguma forma. Enquanto terminava o jantar, ele recebe uma mensagem do melhor amigo, o mestre dos insetos. Ele sai para encontrá-lo e o acha esperando perto de um coreto com um monte de bebida à mão. O esquisitão está escondendo uma tarântula ou algo assim na máscara e tem uma cicatriz de centopeia no rosto. Eles se sentam e conversam bebendo. E é aí que o mestre dos insetos revela que vai casar em breve. Ele mostra a Jiro a foto de uma mulher, dizendo que ela o aceita como ele é, e finalmente ele poderá passar a vida com alguém que não se enoja dele. Isso desperta em Jiro um anseio que ele não sabia que existia, pois ele também quer uma vida com alguém que o ame por quem ele é. Jiro parabeniza o mestre dos insetos, que sai em grande estilo, com um monte de insetos saindo de seus sapatos e o levando embora como se estivesse patinando no gelo. Jiro se pergunta se um dia encontrará essa pessoa especial, mas decide que não deve se apegar a coisas que não são reais. Na manhã seguinte, ele recebe uma ligação de um de seus contatos regulares, que administra uma empresa de serviços de limpeza a preços muito baixos, para que até uma pessoa comum possa usufruir. Ele frequentemente usa Jiro, pois seu método é o mais limpo e profissional. O loiro leva a uma sala onde duas mulheres começam a se jogar em cima de Jiro, enquanto o loiro afirma que as mulheres são suas secretárias e assassinas, mas capazes de fazer outros trabalhos estranhos também. Jiro não está interessado nisso e vai direto ao ponto, perguntando quem é o alvo que precisa ser limpo. O loiro ilumina o outro lado da sala, dizendo que a Kumana de hoje se chama Mei, e ela é uma golpista de casamento. Jiro a reconhece imediatamente de ontem como a mulher que estava beijando o homem no carro chique, mas isso não afeta seu comportamento. O loiro afirma que ela tem causado muitos problemas na área deles e quer que Jiro cuide dela. Com isso, ele sai, e sem dizer uma palavra, Jiro injeta Mei com um veneno especial de sua própria criação. Ele diz a ela diretamente que a injetou com um forte agente paralisante, que causará dor inimaginável em seu corpo, e ela ficará consciente o tempo todo. Depois disso, ele usará o veneno final, que acabará com a vida dela. A mulher tenta falar e decide flertar com ele, esperando sair da situação, mas Jiro não é um bobo e manda ela calar a boca, pois isso não a salvará. A mulher, no entanto, continua falando, dizendo que ele se parece com seu primeiro amor, e explica que enganou muitas pessoas e fez vários trabalhos estranhos que ela nem pode falar, mas que tudo foi para ajudar seu irmão doente. Sangue começa a sair da boca dela, mas ela continua dizendo que se morrer na frente de um homem que se parece com seu primeiro amor, talvez não seja tão ruim. Isso planta a semente da dúvida em sua mente, pois Jiro só mata criminosos e a escória da terra, e ele começa a se perguntar se essa mulher não é uma criminosa, e se ela realmente está afim dele. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele recebe uma ligação de sua irmã, que diz que está se mudando de casa e voltando para a família, pois vai se casar com alguém de um ramo da família e dar à luz um novo herdeiro para a linhagem dele. Jiro fica chocado e diz a ela que não precisa fazer isso, mas sua irmã afirma que se ela se recusar a ficar com um homem e Jiro permanecer solteiro, a família dela forçará a ter bebês com um estranho para salvar a linhagem de qualquer maneira, então é melhor ela ir por conta própria. Ela terá que terminar com a namorada, mas Jiro diz para ela não fazer isso, e ela pergunta com raiva se ele se casaria com alguém então. Ele diz para ela esperar, e imediatamente se vira para Mei e pergunta se ela realmente gosta dele, e se sim, se ela se casaria com ele. Imediatamente Mei começa a rir, dizendo que estava apenas brincando com ele e queria ver aquele olhar de desejo. Ela afirma que uma pessoa que poderia matá-la a qualquer momento não é uma boa combinação para ela, obviamente, mas Jiro tomou sua decisão e abre seu coração para ela, dizendo que nunca foi à escola ou faculdade, então nunca conheceu ninguém, e não importa o quanto ele finja ser um Sigma Melio, na verdade, ele é como qualquer outro cara e quer uma mulher amorosa que se importe com ele. Ele pergunta se ela o ajudaria a encontrar alguém com quem ele possa se casar e promete manter tanto ela quanto o irmão dela vivo se ela concordar. Mei está confusa e ensanguentada, mas antes que ela pudesse responder, o loiro com seus capangas entra na sala dizendo a Jiro para terminar o trabalho, enquanto dispara um tiro de advertência perto deles. Mei afirma que é aqui que essa história termina, mas Jiro responde que ela está errada, e é aqui que a história deles começará. Com isso, ele se vira e veste uma máscara. Enquanto o loiro e seus capangas atiram nele, ele toma uma injeção e imediatamente desaparece em uma névoa negra, confundindo os capangas. Mas quando eles olham para cima, o encontram pendurado no alto, de onde joga um monte de frascos de veneno que imediatamente fazem o trabalho, deixando os capangas sufocando e desacordados no chão. Ele diz a Mei que essas pessoas não morrerão com isso e espera que tenham trauma suficiente para não tentar mais nada com ele. Com isso, ele volta a falar com a irmã e diz que ela deve ficar com a namorada, pois ele vai encontrar uma esposa para si e continuar a linhagem familiar. Com isso, ele leva Mei, que ainda está paralisada, e se pergunta como carregá-la, pois nunca tocou em uma mulher antes. Mas Mei diz pra ele não se preocupar, pois ela é um cara. Isso o deixa completamente chocado, pois descobre que Mei é na verdade um cara que usa maquiagem e roupas para se tornar mulher ou homem à vontade, para poder enganar o máximo de pessoas possível.
Naquela noite ele cria o perfil de Jiro, que ainda está em choque com a revelação de que propôs casamento a um cara poucas horas antes. A partir do dia seguinte, a jornada para encontrar a esposa de Jiro começa, e eles começam a ir a convenções para conhecer mulheres. Para diminuir a concorrência, Mei também entrou na convenção e encantou quase todos os homens para que Jiro tivesse tempo suficiente para conversar com as outras mulheres de verdade. Ele também ensina Jiro a se vestir elegantemente e a se manter bem cuidado. Então na próxima vez que eles vão a uma convenção, Jiro senta-se em frente a uma das mulheres, mas ele tá tão nervoso que acaba simplesmente dizendo seu nome e o fato de que ganha milhões todos os anos. Mei fica horrorizada, mas Jiro afirma que as mulheres procuram homens que possam prover, então ganhar muito dinheiro deveria ser o primeiro ponto. Ele diz a Jiro para olhar nos olhos das mulheres e sorrir para chamar a atenção delas. Jiro, no entanto, é um caso perdido, pois faz caretas tão assustadoras que as mulheres provavelmente pensam que ele é um serial killer ou algo assim. A convenção foi um fracasso total, mas Mei não vai aceitar a derrota tão facilmente, e ele cria um perfil para ele no Tinder e até consegue um primeiro encontro para ele. Dá terrivelmente errado mais uma vez, pois ele é incapaz de dar uma mordida na comida que pediram, pois sendo um mestre dos venenos, seu principal instinto é nunca comer algo que ele não preparou. Ele de alguma forma consegue superar seu instinto e dar uma mordida, mas não adianta, pois a garota já fugiu. Jiro se sente completamente derrotado, pois conheceu 30 mulheres hoje, e ainda assim falhou em trocar detalhes de contato com nenhuma delas. Mas Mei diz pra ele não se preocupar e mete pra trabalhar nisso amanhã. Mas antes que Jiro pudesse sair, um carro passa zunindo e agarra Mei enquanto Jiro tenta persegui-lo, mas o carro escapa. O sequestrador acaba sendo o irmão mais novo do loiro, que pergunta a Mei o que diabos aconteceu e por que seu irmão mais velho decidiu largar o trabalho na cidade e trabalhar no negócio de limpeza da família. Mei fica de boca fechada e leva um chumbo no rosto por isso. O cara estava prestes a machucá-lo mais. Quando o motorista fica chocado ao ver um homem parado no meio da estrada, o capanga diz ao motorista para atropelá-lo. Mas acaba sendo Jiro, que desvia do carro e usa sua mistura de ácido super forte para literalmente dividir o carro ao meio, que perde o controle e cai da ponte, enquanto ele agarra Mei e a leva de volta para a segurança. Assim que Jiro traz Mei de volta para seu lugar, Mei diz a ele para encontrá-lo amanhã na galeria de arte oceânica que será realizada em um navio de cruzeiro. Jiro diz que é muito repentino e Mei deveria se concentrar em encontrar mais garotas para ele em vez de assistir a galerias de arte. No entanto, Mei está falando muito sério e pede a Jiro para estar lá a todo custo. No dia seguinte, Jiro chega ao navio a tempo e Mei chega atrasada com estilo. O coração de Jiro dispara ao ver como ele está bem, mesmo que seu cérebro saiba que é um cara. Mei pega suas mãos e diz que eles deveriam se apressar porque estão atrasados, mas Jiro surta e bate a mão dele, dizendo que ele precisa de consentimento antes de tocar em alguém. De qualquer forma, eles entram na galeria de arte e Jiro fica surpreso porque o lugar é um ponto de encontro perfeito com muitos casais. Ele pergunta a Mei o motivo de estarem ali e ele responde que terão um encontro de ensaio hoje para que ele não erre no futuro. Jiro fica chocado ao ouvir essa resposta, e Mei diz que mesmo que por algum milagre ele consiga o número de uma garota em um encontro, ele eventualmente vai falhar porque ele não tem ideia de como falar com mulheres. Eles primeiro veem uma pintura horrível de um cachorro que provavelmente foi feita por uma criança sonolenta de 2 anos, e Mei age como se fosse uma obra-prima. Ele insiste pra Jiro dizer algo também, mas ele nem sabe o que pensar. Em seguida, eles veem uma arte abstrata, e enquanto Mei elogia a escolha da cor azul, Jiro responde rigidamente que é azul como o céu. Mei diz que ele precisa ser mais confiante, e então passa pro retrato de uma mulher usando berinjelas como brincos. Mei diz que a mulher é muito bonita e Jiro murmura que Mei é mais bonito. Mei responde que foi uma linha muito brega, e ele foge, pedindo ao chat GPT por melhores cantadas. Mei se aproxima dele calmamente e diz que ele não precisa impressioná-lo, porque um bom encontro é aquele em que as duas pessoas se divertem. O Jiro responde que se divertir é bem difícil pra ele, mas a Mei diz que ele precisa tentar. Logo eles passam pro próximo item da galeria, e é o pacote de doce DIY mais antigo do mundo que deixa o Jiro completamente maluco. Ele começa a falar sem parar que custa 30 milhões de ienes, mas ele pagaria feliz 100 milhões pra comprar. A Mei não entende o que tem de interessante num pacote de doce e vai embora, mas fica feliz que o Jiro tá se divertindo. Ela chama o Jiro e o encontra olhando outra obra de arte, inclinando a cabeça. Ele diz pra Mei que a pintura fica mais legal desse ângulo, e ela decide tentar também. Depois disso, a Mei leva o Jiro pra passear, enquanto ele fica mais curioso sobre suas qualidades charmosas. Em vez de responder a pergunta dele, a Mei pergunta o que ele acha de um homem de meia idade que parece um mendigo e está claramente chapado de algo ruim. O Jiro não tem opinião sobre esse homem, e então, de repente, sua esposa muito bonita aparece, e em um segundo um monte de gente o cerca pedindo autógrafos porque ele é um pintor muito popular. A Mei diz que, embora o pintor seja doido varrido, seus fãs o amam porque ele é talentoso. Ela dá mais exemplos de um jogador de beisebol que sempre salva o time, um médico que salva vidas, ou um músico que faz as pessoas sentirem algo com suas músicas. A Mei diz que todas essas pessoas são talentosas e esse é o charme delas. O Jiro responde que é legal e tudo mais, mas não tem nada a ver com ele porque ele não tem talento. A Mei diz que ele está errado porque ele é um assassino incrivelmente talentoso que derrotou dezenas de bandidos ao mesmo tempo para salvar a própria vida. A Mei diz pro Jiro que se ele quer impressionar uma garota usando seu charme, ele deveria parar de perder tempo em apps de namoro e outros encontros e mudar de profissão. Ela sussurra no ouvido do Jiro que ele deveria ajudar os outros, e essa frase dá um pequeno ataque cardíaco no assassino. A Mei diz pra ele trabalhar como guarda-costas de elite ou algo assim, porque em situações como essa, ele pode impressionar garotas salvando suas vidas. O Jiro responde que isso não vai funcionar porque ele é um mestre em venenos e um assassino, mas a Mei lembra que ninguém disse que ele não pode salvar pessoas. Ela acrescenta que salvar garotas e encantá-las é apenas o ponto de partida, porque depois disso, ele tem que fazer esforços contínuos pra conquistar seus corações. Mais tarde, Jiro e Mei jantam, e Mei declara que este é o início da Operação Cavaleiro Branco, na qual Jiro vai impressionar garotas salvando suas vidas. O Jiro primeiro faz uma careta de nojo com esse nome clichê e depois pergunta pra Mei como ele vai encontrar trabalhos onde ele precisa resgatar pessoas. A Mei primeiro enfia carne na boca dele e depois fala pro Jiro sobre um aplicativo chamado Darknev, que é basicamente como Fiverr ou Upwork, mas pra criminosos. Ela diz pro Jiro que ele pode encontrar todo tipo de trabalho duvidoso nesse aplicativo e haverá alguns trabalhos que exigirão que ele resgate pessoas também. O Jiro fica surpreso ao saber do aplicativo porque até agora todos os seus trabalhos vinham através de um intermediário. Ele não encontra nada bom, porém, e diz pra Mei que não está funcionando. De repente, ele vê algo que pode fazer e pergunta a opinião da Mei sobre isso. Ele mostra pra ela um vídeo de um criminoso que capturou uma garota chamada Kyoko e está pedindo aos amigos dela que deem toda a arte que possuem pra ele. Logo depois do vídeo, o Jiro visita as pessoas que postaram o trabalho e descobre que a garota chamada Kyoko é na verdade uma ladra de arte. No entanto, em vez de roubar obras de arte para ganho pessoal, ela apenas as rouba para devolvê-las aos seus legítimos donos. Seus companheiros de equipe querem resgatá-la a todo custo, mas lhes falta força e habilidade para isso, razão pela qual eles desesperadamente postaram este pedido no Darknet. O Jiro fica em silêncio ao ouvir a apresentação deles, e os homens acham que ele não vai aceitar o pedido porque a taxa é muito baixa. Eles se perguntam se deveriam vender seus órgãos ou roubar as economias dos pais para salvar sua líder, e a Mei percebe que nenhum assassino habilidoso se interessará por esse trabalho. Ela pensa que esta é a chance do Jiro impressionar uma garota salvando-a, e diz aos capangas da Kyoko que seu amigo é um mestre em venenos. Eles surtam ao ouvir isso porque só ouviram rumores sobre o Jiro, e acham que terão que vender tudo o que possuem para pagar a primeira parcela das taxas dele.
dele. No entanto, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para salvar sua líder. Mas então, de repente, o Jiro levanta a mão porque tem uma pergunta. Todos estão aterrorizados com ele, mas tudo que o Jiro quer saber é se a Kyoko tem algum problema com homens que usam óculos. Ao mesmo tempo, quem capturou a Kyoko é o capitão do navio que comprou, roubou e pilhou as pinturas para construir sua coleção. Ele lambe a pintura de forma assustadora, como se alguns manifestantes tivessem jogado ketchup nela, e então pede pra Kyoko trabalhar pra ele porque ele aprecia sua habilidade em roubar pinturas. Kyoko se recusa, lembrando a história da pintura que ela roubou anteriormente. O modelo da pintura era a filha de um artista famoso, e o dono da pintura era o marido da mulher a quem o capitão espancou para roubá-la. O homem implorou pra Kyoko pegar aquela pintura de volta pra ele e sua filha, porque ela é muito especial pra eles. Kyoko diz ao capitão que prometeu à garota que traria de volta a pintura de sua mãe, e ao ouvir isso, o capitão diz ao seu assassino contratado pra quebrar o espírito dela. Enquanto isso, Jiro e Mei retornam ao navio rastreando Kyoko e Mei não está feliz com Jiro, revelando seus motivos ocultos antes mesmo de salvar a garota. Ele responde que está tudo bem, e eles seguem o rastreador GPS colocado em Kyoko. Mas assim que sobem as escadas, dois guardas corpulentos apontam suas armas para Mei. Jiro imediatamente salta à frente e derruba Humpty e Dumpty com um chute dividido. Mas Mei perdeu a confiança agora. Ele quer voltar pra casa, mas Jiro diz que precisa da ajuda dele para conversar com a garota. Eles seguem o rastreador enquanto Jiro diz que planeja pedir Kyoko em namoro com a intenção de casar com ela. Mei imediatamente recusa essa ideia porque isso levará à rejeição, e pede para ele focar mais no presente do que no objetivo final. Nesse momento, um monte de guardas diz para eles pararem, mas Jiro simplesmente os derruba ensanguentados e sem sentido sem nenhuma dificuldade. Enquanto isso, Mei o repreende dizendo que Kyoko ficará assustada e sozinha, e quando ele a vir, ele deve dizer a ela que está ali para salvá-la em vez de perguntar sobre casamento. Enquanto isso, o capitão do navio aponta a arma para Kyoko e ela ri, dizendo que não tem medo da morte. No entanto, o capitão aponta a arma para a pintura em seguida e Kyoko entra em pânico porque ela valoriza sua promessa à mãe da garota mais do que sua vida. Ela concorda em trabalhar para o capitão e se tornar sua sidekick, e assim que ele começa a desfrutar de sua vitória, sua mão derrete e cai no chão, emitindo líquidos coloridos que honestamente não deveriam sair do corpo humano. Ele surta e se pergunta quem o atacou quando de repente o fantasma da mulher na pintura sai e o queima com fogo do inferno. Ou pelo menos é o que ele está imaginando sob a influência do veneno do Jiro. Jiro cortou um buraco nas paredes de metal da sala e se aproxima de Kyoko para se apresentar. Ele diz a ela que ela está segura porque ele está ali agora e sua primeira reação é que ela não pode pagar um mestre como ele. Jiro se vira imediatamente para Mei porque ele não o ensinou como responder a isso, e Mei decide intervir. Ele primeiro tenta desamarrar as pernas de Kyoko quando de repente o cara do traje de mergulho agarra a garota e recua. O capitão do navio também volta a si e diz ao mestre da água para matar os intrusos. Jiro não perde tempo em colocar sua máscara e injetar em si mesmo seu soro de super soldado caseiro. Assim que o remédio faz efeito, ele avança para atacar o mestre da água. Mas tudo que ele atinge é água e descobre que o mestre da água está muito fora de seu alcance. Felizmente ele deixou Kyoko sozinha e Jiro imediatamente a joga em direção a Mei e diz para ele levá-la para um lugar seguro. Mei cai ao pegar Kyoko e diz a Jiro que ele precisa tratar as garotas com gentileza. Jiro responde que precisa salvar Kyoko primeiro e ele ouvirá todas as palestras sobre gentileza depois. De repente, o mestre da água bombeia água em seu braço para aumentá-lo e ataca Jiro com toda a força, rasgando um buraco no chão. Jiro fica gravemente ferido por esse ataque, mas ele já tem suas armas em mãos caso a luta se arraste por mais tempo. O mestre da água avança em direção a ele e Mei entra em pânico que isso se tornará um banho de sangue. Mas então, de repente, o mestre da água para e apresenta um cartão para Jiro. Ela se apresenta como Ushio e diz que eles devem resolver essa questão por outros meios que não a luta. Ela diz que uma luta entre dois mestres causará séria destruição em seus arredores e em seus corpos, e as taxas que ele recebeu podem não ser suficientes para cobrir isso. Ela começa a manipular a água do nada e sugere uma forma alternativa de resolver sua luta. Ela diz a Jiro que pagará 10 vezes o que seu cliente pagou para ele sair do caminho e deixá-la capturar Kyoko. Ushio diz que como isso é negócios, ela acredita que qualquer mestre valorizará dinheiro mais do que a confiança de seus empregadores. Ela continua falando sobre seu modelo de negócios como se estivesse no Shark Tank, e Mei fica confuso com o que está acontecendo. De repente, ele encontra a seringa com um soro de super soldado jogado ao lado dele e percebe que um pouco do remédio ainda tá dentro. Ele decide tomá-la em caso de emergência, mas Jiro vê isso e grita com ele para não tocar na seringa. Ushio percebe que o soro de super soldado é um veneno mortal, e a razão pela qual ele melhora o Jiro é porque ele é um mestre que possui uma linhagem modificada que o torna diferente de outros humanos. Ela entende que como Jiro é um mestre em venenos, ele pode ficar mais forte ingerindo veneno em vez de ficar mais fraco. Ela continua exibindo suas habilidades de manipulação de água como mestre da água, afirmando que linhagens modificadas são realmente incríveis. Jiro responde que sua linhagem é uma maldição porque ele vai morrer se não terminar com seu inimigo antes que o veneno tome completamente seu corpo. Ushio não entende claramente e Jiro comenta que suas habilidades de manipulação de água devem ser por causa de sua linhagem modificada também. Ushio afirma, dizendo que pode controlar a água à vontade e seu traje de mergulho é forte o suficiente para resistir a qualquer tipo de ataque. Ela então pergunta a Jiro se ele está pronto para resolver a questão com ela, mas suas expressões deixam claro que ele recusa. Ushio de repente desaparece e tenta atacá-lo de um ponto cego, mas Jiro lê esse ataque e assopra. No entanto, tudo que ele atinge é água e Ushio dispara uma bala de água de alta pressão contra ele que ele mal desvia. Ele percebe que se apenas uma dessas balas o atingir, ele está acabado, mas Ushio não planeja deixá-lo ir ainda. Ela diz que a família Poison é uma das 5 principais famílias da indústria, e ele deveria estar tomando melhores decisões para aumentar o patrimônio líquido deles em vez de arriscar sua vida por uma garota. Ela começa a disparar tiros de água aleatoriamente e Jiro desvia de todos eles. Ushio pergunta a ele se Kyoko é uma cliente para ele ou se ele tá romanticamente envolvido com ela, mas Jiro apenas se concentra em desviar de seus ataques antes de jogar uma pequena lâmina nela que corta suas luvas. Ela diz a ele que esse nível de ataque não fará nada, mas então de repente suas luvas explode. Antes que ela possa perceber o que tá acontecendo, Jiro avança e soca seu capacete, e então tenta finalizá-la com um chute poderoso. Ushio desvia disso e se impulsiona para longe com jatos de água, mas Jiro a alcança e estilhaça seu capacete com outro soco poderoso. Ele então diz à mestre da água que Kyoko é apenas uma estranha para ele agora, mas um dia ela pode significar muito para ele. Ele diz a ela que tudo que ele diz deve soar como bobagem pra ela, mas ele preferiria uma família normal e amorosa a um negócio de sucesso a qualquer dia, porque ele sempre esteve sozinho. Jiro se lembra de como sua única ideia de uma família amorosa era através de telas grandes em sua área de treinamento. Lá, ele aprendeu sobre como outras pessoas fazem refeições com suas famílias ou como meninos e meninas interagem e se tornam amigos. No entanto, tudo isso era pra conhecer os alvos que ele teria que matar no futuro. Não eram apenas vídeos gravados de pessoas, mas uma transmissão ao vivo delas vivendo suas vidas sem qualquer suspeita de que estavam sendo observadas através de espelhos mágicos da família Poison. Seu instrutor costumava chamá-los de zoológico humano, dizendo que essas pessoas não tinham ideia da verdade do mundo e apenas viviam suas vidas guiadas pelo... Jiro foi ensinado que como herdeiro do clã Poison, era seu dever controlar o destino de pessoas sem noção como essas. Tudo isso enquanto ele estava isolado de qualquer contato humano e nunca conheceu a alegria da família. Agora ele diz a Osho que coisas como jantar com a família que ela chama de inúteis são que ele quer a todo custo. Osho, no entanto, não se convence com seu pequeno discurso e declara que o futuro chefe da família Poison tem uma atitude que eles nunca terão sucesso nos negócios.
De repente, ela libera todo o seu poder e transforma a água sob seus pés em um tornado para se erguer enquanto cria múltiplos tentáculos de água para atacar. Jiro mal desvia dos ataques de alguma forma, mas então Ushio decide mudar seus alvos para colocá-lo em desvantagem ainda maior. Ela dispara um tentáculo de água em direção a Mei, que consegue proteger Kyoko, mas é atingida pelo ataque. Jiro entra em pânico ao ver Mei gritar de dor e Ushio ri, dizendo que vai compensá-lo por machucar seus amigos. Enquanto isso, Kyoko está viva e pergunta a Mei por que eles estão passando por tudo isso para ajudá-la, e ele responde que é a missão dele salvá-la, e ela significa muito mais do que apenas uma missão para Jiro, que continua desviando dos ataques implacáveis de Ushio. Mei diz a Kyoko para deixá-los em paz e fugir, porque protegê-la é a coisa mais importante agora. No entanto, Kyoko não planeja ser uma princesa passageira e pergunta a Mei como ela pode ajudar. Mei de repente olha para o soro de super soldado que vira veneno que Jiro precisa para ficar mais forte. No momento, ele está sendo completamente destruído pelos ataques de Ushio, porque perdeu todas as suas agulhas de veneno mais cedo quando Ushio jogou no chão. Ele sabe que não é rápido o suficiente para alcançá-la agora. Ele se lembra de como seu professor uma vez lhe disse para nunca lutar contra outro mestre por menos de 5 milhões de ienes, e isso apenas se sua vitória fosse garantida. Ele disse a Jiro que ninguém deveria viver depois de ver suas habilidades de linhagem modificada, e que ele deveria matar qualquer um que as visse para proteger o legado da família Poison. Jiro tenta se livrar dessas memórias enquanto desvia do ataque inimigo, quando de repente Kyoko pula em cima dele e o deixa sem ar. Jiro pergunta a ela o que diabos ela está fazendo em cima dele quando deveria estar correndo, e Kyoko responde que ser salva como uma donzela em perigo não é o estilo dela, então ela vai ajudá-lo a vencer essa luta. Ela mostra a ele a seringa de veneno de que ele precisa, e Jiro fica chocado ao ver a mão dela, que já foi danificada por seu veneno. Antes que Kyoko possa entregar os esteroides especiais para ele, Ashio agarra com seu tentáculo de água e ri de sua estupidez por tentar ajudar um mestre. Ela pergunta a Jiro como é arriscar a vida por alguém estúpido demais para ser salvo, mas Jiro se levanta e agradece a Mei por apresentá-lo a Kyoko em vez de qualquer outra garota. Ushio percebe a seringa em sua mão e entra em pânico, mas rapidamente o ordena que a solte, ou ela encherá os pulmões de Kyoko com água. Jiro faz o que ela diz e solta a seringa, mas para o choque de Ushio, ela está vazia e a agulha sumiu. Jiro de repente avança em direção a ela com velocidade relâmpago e a próxima coisa que ela sabe, ele está atrás dela. Ele coloca a agulha de veneno em sua garganta e Ushio entra em pânico quando perde sua capacidade de controlar a água por causa de seu veneno. Seu traje de mergulho explode, liberando toda a água armazenada dentro dele, e enquanto isso, Jiro salva Kyoko com estilo. Ele diz a Ushio que ela é muito boa em seu trabalho, então da próxima vez que o vaso sanitário dele entupir, ele saberá quem chamar. No entanto, ele começa a entrar em pânico ao perceber que sua mão está em um lugar onde ele pode ser processado por assédio, e ele imediatamente se volta para Mei em busca de conselho. Ao mesmo tempo, Ushio sente como se todo o seu corpo estivesse queimando, mas então de repente Jiro agarra sua mão, e ela se sente perfeitamente bem. Ele olha para as cicatrizes em seu rosto e percebe que ela é alérgica a ar puro e provavelmente deveria se mudar para algum país do sudeste asiático. Ele também descobre que ela fica dentro d'água o tempo todo para que sua pele não entre em contato com o ar. Como ele leu isso na biblioteca do Mestre do Veneno, Jiro diz a Ushio que preparou um creme especial para manter sua alergia sob controle, e ela fica chocada com isso. Ela pergunta se ele tá mostrando pena, mas Jiro responde que está apenas afirmando domínio ao derrotá-la e depois curar sua condição, porque uma empresária como ela saberá não arrumar briga com ele no futuro. Depois disso, Kyoko confisca a pintura enquanto Jiro e Mei confrontam o capitão do navio, que cai de joelhos e implora por misericórdia. O veneno de delírio de Jiro ainda está em efeito, e o homem vê Mei como uma mulher na pintura, lambendo seus pés e prometendo que não fará isso de novo. Mei diz a ele para se concentrar em adquirir arte legalmente, enquanto Jiro também decide poupá-lo. Tudo isso é inacreditável para Ushio, que acredita que mestres deveriam matar qualquer um que saiba seus segredos. Mas Jiro diz a ela que não se importa em matar, desde que o capitão continue levando uma vida boa. Kayoko também termina de embrulhar a pintura e diz que nunca mais deixará ninguém pegá-la. Ela agradece a Jiro e Mei e oferece a eles uma carona para casa, o que eles se arrependem em poucos minutos, pois tem que se segurar no tubarão de Kyoko, que os arrasta pela água. Depois disso, Kyoko devolve a pintura aos seus legítimos donos, e todos ficam muito felizes com Jiro e Mei estão no esconderijo de Kyoko. E enquanto todos estão emocionados, Jiro está misturando doces em um canto. Mei diz a ele que a garota quer agradecer a ele, mas ele entra em pânico porque não está acostumado a receber gratidão. Mei o empurra na frente da tela grande e a garota o agradece por resgatar sua mãe. Kyoko acrescenta que quando ouviu que Jiro era um mestre, pensou que ele seria um cara muito desagradável, mas ele acabou sendo uma exceção. Jiro já está pasmo com isso, e então Mei também o agradece porque seu irmão finalmente fez a operação que salvou sua vida, que ele financiou. Ele diz a Jiro que por causa dele tantas pessoas estão felizes e ele é uma pessoa maravilhosa. Jiro fica emocionado ao ouvir isso e decide liberar essas emoções limpando o vaso sanitário. Quando Kyoko o impede, pergunta sobre o pagamento, porque ela definitivamente não pode pagar, ela pergunta se pode pagar com outra coisa em vez disso. E a mente de Jiro explode ao pensar em pedir a ela para se casar com ele e ter seus bebês. Felizmente, Mei intervém e sugere que os três saiam para festejar em vez disso. No entanto, no dia da festa, Jiro e Kyoko estão sozinhos e ele entra em pânico, imaginando que tá demorando tanto para Mei. Mei está ali perto, espionando-os para garantir que Jiro tenha um primeiro encontro perfeito. Mei manda uma mensagem para ele dizendo que ele está em outro encontro agora e deseja-lhe tudo de bom. Mas isso faz Jiro entrar em pânico ainda mais. Kyoko logo leva a um de seus lugares favoritos, um bar temático de tubarões, o que não é o que Jiro esperava. Todas as pessoas lá são loucas por tubarões e ele se pergunta se realmente pode se encaixar com eles, mesmo que tente o seu melhor para fingir. Mei também está no bar, tentando ficar de olho neles, enquanto Jiro e Kyoko se sentam para conversar. Jiro quase percebe Mei, que se esconde e continua observando-os. Ela acha que Jiro está sem palavras e deseja que ele se lembre disso, que quando ele não tem nada a dizer, ele deve elogiar as roupas ou joias de sua acompanhante. Mei pode ver muitas coisas boas que Kyoko está usando e eventualmente Jiro também as percebe. Ele fala sobre o colar de Kyoko, dizendo que parece muito antigo e pergunta se é uma lembrança de sua avó. Mei fica chocada com essa tentativa, mas pensa que não é nada mal, até que Kyoko responde que o ganhou de graça com um desumidificador. Mei sinaliza para Jiro falar mais sobre o acordo porque é interessante, mas ele não consegue se concentrar na garota. Ele continua olhando para Mei em busca de dicas, que pensa que todo o trabalho duro que Jiro fez salvando Kyoko irá por água abaixo a essa taxa. Felizmente, Kyoko é tranquila e sabe como se divertir, mesmo que seu encontro seja um desastre. Ela pergunta a Jiro se pode ter a comida dele, já que ele não tá comendo, e ele oferece de bom grado. Ela agradece porque ama o prato, e isso faz Jiro entrar em pânico ainda mais, forçando Mei a tomar as rédeas. Ele vai imediatamente para o telão grande, onde diferentes tipos de tubarões estão sendo exibidos, e um cara tá tentando impressionar sua acompanhante contando tudo sobre os diferentes tubarões. Mei configura um tubarão de apoio perturbado na tela que pede a Jiro para contar a Kyoko uma história de sua infância. Nesse momento, o gerente vem dizer a Mei que os clientes não devem tocar no monitor, mas Mei simplesmente o conquista com seu charme e consegue passe livre. Jiro pega essa dica e começa a dizer a Kyoko que ele não pode comer comida que outras pessoas prepararam, e agora isso está gravado em seu corpo. Ele conta a ela como ele nunca fez nada além de treinar como um mestre do veneno. Ele cozinhava sua própria comida e comia sozinho, e a única coisa que importava era que não estava envenenado. E Kyoko começa a sentir pena dele. Ela responde que entende sua dor porque ela também era solitária em sua infância. Ela era órfã, e as outras crianças do orfanato não queriam ser suas amigas. Um dia, um homem rico em seu leito de morte adotou porque ele não tinha herdeiro nem legado, e de repente, ela se tornou milionária.
Kyoko pensou que nunca mais teria que trabalhar um dia em sua vida, mas então ela viu uma sala cheia de pinturas de pessoas chorando que a abalaram completamente. Ela investigou e descobriu que o homem havia obtido aquelas pinturas ilegalmente. Ela se sentiu mal pelas pinturas e seus legítimos donos, então decidiu enviá-las de volta para casa. Ela teve sucesso em sua missão, mas quando terminou já havia esgotado a fortuna que herdou. Kayoko diz a Jiro que agora ela trabalha meio período como garçonete para pagar suas contas, e ela acha que ele achará sua história engraçada e lamentável. No entanto, ele fica impressionado com o que ela fez. Ele começa a contar a ela sobre como ele fez algo que fez as pessoas o agradecerem pela primeira vez em sua vida mais cedo. Ele afirma que não teria tido a chance de fazer isso sem Kyoko, e ela tem feito isso para sempre. Então ela é a pessoa mais legal que ele já conheceu. Kyoko fica emocionada ao ouvir isso, e ela começa a ouvir os sinos de casamento. Jiro fica nervoso ao vê-la chorar e pergunta se ele disse algo errado, mas ela diz que ninguém elogiou assim antes. Nesse momento, Jiro vê uma dica de Mei dizendo para ele ir em frente, e seu coração dá um pulo ao pensar nisso. Ele tira seu chapéu de tubarão e pergunta a Kyoko se ela pode fazer algo por ele, e ela começa a sentir a química entre eles. No entanto, tudo que Jiro pede é que ela seja sua amiga, e Mei fica devastada por ele ter perdido a chance perfeita de conquistar uma garota e cumprir sua missão. Até Kyoko fica desapontada porque esperava que ele a convidasse para sair e ela definitivamente diria sim. Jiro responde que também queria propor a ela, mas então percebeu que eles não sabem nada um sobre o outro. Ele sabe que causou uma boa impressão nela antes, mas ela ainda não conhece seu lado sombrio. Ele sente que se ela souber das coisas más que ele fez, ela o rejeitará. É por isso que ele quer ser amigo dela primeiro para que possam levar o tempo deles se conhecerem. E assim que tiverem certeza disso, ele quer se casar feliz com ela. Tanto Kyoko quanto Mei ficam chocadas ao ouvir isso e Kyoko ri, dizendo que nunca esperou que Jiro fosse tão sincero. Ela o avisa que não será fácil conquistar seu coração, então diz que pensou que ele estava namorando Mei. Jiro responde que Mei é apenas sua conselheira de namoro e Kyoko se sente um pouco relaxada ao ouvir isso. Mais tarde, Jiro acompanha Kyoko até o carro dela enquanto olha para a segunda edição em sua lista de amigos. Kyoko diz a ele que, como ele não pode comer comida que os outros fazem, ele deveria fazer o almoço para elas no próximo encontro, e ele fica um pouco tímido ao ouvir isso. Kyoko sai com isso e nesse momento, Mei vem dizer a ele que encontrou outro trabalho para ele, que é se tornar o guarda-costas da filha de Asio. Jiro surta ao ouvir isso e diz que será trapaça, mas Mei lembra que ele e Kyoko são apenas amigos e ela é a única mulher que ele conhece. Portanto, é necessário que ele tenha mais interação feminina. Mei diz a ele que ele precisa conversar com garotas diferentes para conhecer garotas e a si mesmo, e então ele pode encontrar o melhor parceiro para si mesmo. No dia seguinte, Jiro está numa festa de boas-vindas para calouros de faculdade para proteger sua cliente, e ele se sente totalmente deslocado. Ele só ouviu falar de estudantes universitários saindo para festejar e beber, mas ver isso pessoalmente o deixa muito desconfortável. Enquanto isso, a garota Shiori, que ele foi contratado para proteger, está sentada sozinha em um canto com sua bebida. Quando os veteranos chamam todos para se reunirem, Shiori se arrasta de joelhos para alcançá-los, mas acaba voltando sem ter coragem de se juntar a ele. Quando ela volta para seu lugar, dois veteranos se aproximam para conversar com ela. Eles perguntam se ela está se divertindo, mas Shiori de repente explode em lágrimas, dizendo que está tendo o melhor momento de sua vida, e as garotas saem imediatamente antes que alguém as acuse de bullying. Shiori apenas puxa seu moletom de unicórnio sobre o rosto enquanto lamenta ter perdido a chance de conversar com alguns veteranos amigáveis, enquanto Jiro apenas a observa e se lembra de como conseguiu esse emprego. No dia anterior, ele foi à sede da empresa, onde o CEO estava mais interessado em levantar todo mundo do que fazer o que quer que os CEOs façam. O fisiculturista de sunga levantou Jiro, Mei e Shuri enquanto revelava que era seu irmão, que também era o pai de Shuri quem construiu essa empresa do zero. Ele faleceu no ano passado e, de acordo com seu testamento, Shuri herdará tudo. No entanto, sua irmã mais velha não gosta dessa ideia e tem feito tudo o que pode para reivindicar a empresa como sua. O CEO diz que não sabe exatamente o que sua irmã vai fazer, mas ouviu rumores de que ela contratou algumas pessoas com técnicas estranhas para machucar Shiori, que seguranças normais não conseguem parar. Jiro aceitou o trabalho para proteger Shiori, que timidamente se apresentou, enquanto Mei providenciou uma identidade falsa de estudante para ele se misturar à multidão. De repente, Shiori pediu para ele levar ela numa festa e o Jiro disse que era perigoso, mas ela olhou para ele com aqueles olhos inocentes e marejados, e o Jiro não aguentou tanta fofura. Ele concordou em levar ela pra festa, e agora a Shuri tem que se levantar e se apresentar para todo mundo. Ela fala o nome dela, mas trava na hora de pensar no que dizer em seguida. Centenas de pensamentos passam pela cabeça dela, mas no fim, ela só manda um prazer em conhecer e senta. Todo mundo fica sem graça agora, mas é a vez do Jiro se apresentar, e só o jeito que ele levanta, tipo chefão, já preocupa a Mei, que tá trabalhando de garota para dar um apoio para ele. O Jiro quer mostrar para todo mundo o que um mestre de ponta pode fazer. Ele se apresenta com confiança e aí manda todo mundo assistir ele beber 8 canecas de cerveja de uma vez. A Mei fica preocupada que não vai dar certo, mas o Jiro manda as 8 cervejas pra dentro igual um campeão, mas ele ainda não acabou. Enquanto ele segura a boca e se contorce, todo mundo fica preocupado e um cara quase liga pra emergência. Mas o Jiro tava esperando pra revelar a próxima parte do truque dele, que é cuspir toda a cerveja em forma de gelatina porque ele usou um polímero absorvente de água. Ele tá confiante que o pessoal vai pirar com esse truque, mas eles só ficam enojados e vão pro próximo alvo. É o mano da meditação ocupado com a playlist dele. Ele levanta e faz uma pose antes de se apresentar como Naruko. O veterano pede pra ele contar mais, mas o Naruko diz que esqueceu tudo porque o importante é que ele conheceu todo mundo ali. Só de fazer isso, ele atrai todos os malucos da área e o Jiro sente que tem algo muito estranho nesse cara. Mais tarde, o Jiro, a Mei e a Shiori voltam pra casa e o Jiro pergunta de repente pra Shiori por que ela se forçou a ir pra festa. Ele acha que ela quer melhorar os problemas de comunicação pra gerenciar a empresa dela tranquilamente no futuro, mas ele acha que existem maneiras melhores de fazer isso. A Shiori fica consciente ao ouvir isso e diz pro Jiro que não é o que ele pensa. Ela só quer fazer parte do grupo. Ela diz pro Jiro que quando o pai dela tava morrendo, ele disse pra ela que ela se preocupa demais com o que as pessoas pensam, e a vida dela seria muito melhor se ela liberasse tudo que ela guardou dentro da cabeça. Ele pediu pra ela aproveitar a companhia de outras pessoas e aí faleceu em paz, e desde então as palavras dele ficaram gravadas na cabeça dela. A Shiori começa a chorar, dizendo que não consegue fazer o que o pai queria que ela fizesse. Ela fala como o cérebro dela ficou inundado de coisas pra dizer, mas no final ela não conseguiu. Ela sabe que só precisa dar o primeiro passo e o resto vai se encaixar. Mas tem uma pequena parte do cérebro dela que se preocupa que as pessoas não gostem dela. A Shiori diz que ela não foi feita pra interagir com outras pessoas e ela nem falava muito com o pai antes dele estar morrendo. Ela não sabe porque ele a nomeou como sucessora quando havia candidatos melhores pro cargo. Ela declara que quer melhorar pra não ter mais medo de dizer o que vem à mente, e é por isso que ela queria vir pra essa festa. O Jiro dá um choque de realidade nela e lembra que tem alguém querendo matá-la e a Mei o repreende por ser tão insensível. No entanto, o Jiro quer dizer pra Shiori que se ela realmente quer ir pra algum lugar, ele não vai impedi-la, porque ele tem certeza que pode protegê-la em qualquer circunstância. Enquanto isso, o mano da meditação Naruko acaba sendo o assassino contratado pela tia da Shiori, e ele liga pra ela pra relatar que o guarda-costas da Shiori é bem habilidoso. No entanto, a mensagem dele não é entregue porque ele esqueceu de carregar o celular. Algumas semanas depois, o Naruko vai até a tia da Shiori pra contar tudo em detalhes, e descobre que ela não é só a chefe dele, mas também a sua Sugar Granny. A velha dá uma massagem nele enquanto grita com ele sobre como já faz um mês que
ela o contratou e ele não mostrou nenhum resultado ainda. Ela pergunta quando ele planeja acabar com a Shuri, e o Naruto calmamente diz que ainda não é a hora certa. A velha não fica feliz em ouvir isso e grita com o Naruto mandando ele parar de gastar o dinheiro dela. No entanto, no momento seguinte, ela fica em silêncio como se estivesse hipnotizada. O tom dela muda de repente e ela diz que o guarda-costas da Shuri pode ser bom, mas o Naruto é um mestre e ninguém pode vencê-lo. O Naruto afirma e diz a ela que vai completar o trabalho para que ele foi contratado. A velha diz para ele fazer a Shuri recusar a posição de herdeira da empresa ou mandá-la para o além logo. No dia seguinte, o Jiro e a Mei assistem às aulas com a Shuri como de costume. E a Mei diz para ele que ele não precisa fazer anotações porque ele não é um aluno de verdade. No entanto, o Jiro diz que tudo isso é muito novo e emocionante para ele e ele está se divertindo como estudante. De repente, o professor faz uma pergunta pro grupo dele sobre um produto de nicho no mercado e o Jiro dá uma resposta perfeita. Enquanto o professor decide se aprofundar com o Jiro, o Naruto está no telhado do prédio, praticando uma meditação yoga estranhas que envolvem inflar e desinflar a barriga para criar vibrações fortes que podem rachar canos de aço. De volta à aula, o Jiro de repente sente que está perdendo o equilíbrio, e no momento seguinte, todos são empurrados por uma pressão imensa. Ele percebe que o assassino finalmente está agindo, e como ele não consegue separá-lo da Shuri, ele está atacando todo mundo de uma vez. O Jiro olha ao redor e descobre que o ataque está vindo de fora da sala de aula, o que lhe parece improvável porque ele sempre se certifica de que ninguém tem uma linha de visão clara para atacá-los. Ele tira o soro de super soldado do bolso quando de repente as janelas de vidro do salão se estilhaçam e o telhado desaba também. Jiro percebe que alguns escombros vão cair na Shuri, então ele rapidamente se injeta com o soro de super soldado e a salva. Depois de alguns segundos, o cômodo inteiro está coberto de destroços e o Jiro olha ao redor para encontrar o que poderia ter causado essa catástrofe. Ele tem certeza de que um gás explosivo não funcionaria em um ambiente tão aberto e há apenas uma outra coisa que pode fazer isso. Ele descobre que o mestre do som está por trás disso, porque só ele poderia executar um ataque tão poderoso e preciso de uma distância tão longa. Ao mesmo tempo, Naruto também viu o Jiro injetar a medicina especial em seu corpo que lhe deu força e velocidade sobre-humana. Ambos os mestres percebem com quem estão lidando e estão animados para se enfrentar. Mais tarde, o Jiro liga pro tio da Shuri para informá-lo sobre o ataque que sua sobrinha está segura. Ele diz a Shuri que eles deveriam ficar quietos porque haverá mais ataques à vida dela, mas ela continua olhando para o pôster de uma viagem de acampamento que será organizada no dia seguinte. A Mei pergunta ao Jiro se eles deveriam pular a viagem de acampamento, mas ele deixa a decisão para Shuri, que por sua vez vai pedir ajuda ao tio. O Sr. B continua malhando enquanto diz a Shuri para ir na viagem porque ele sabe o quanto ela estava ansiosa por isso. Ele quer que ela faça amigos na faculdade e diz a ela que Jiro e Mei a manterão segura de qualquer perigo. No dia seguinte, a Shuri parte animada para a viagem com Jiro e Mei sem perceber que o motivo pelo qual o tio lhe deu permissão para ir em frente foi porque ela foi hipnotizada pelo Naruto. Mais tarde, Jiro e outros estão no ônibus, e ele senta ao lado da Shuri, que está dormindo pacificamente. Jiro percebe que Shuri não está segura em casa também, então eles deveriam deixá-la fazer o que ela quer. Ele não tem ideia de quando o mestre do som vai atacar, então ele quer ficar alerta o tempo todo e acabar com isso na próxima vez que ele aparecer. Enquanto isso, Naruto está no mesmo ônibus com seu harém de garotas hipnotizadas que estão curiosas sobre a tatuagem de contagem regressiva em sua mão. Ele diz a elas que é a lembrança de uma promessa muito importante sorrir de forma sinistra enquanto as garotas se agarram a ele. Logo eles chegam à base do acampamento e Jiro assume a churrasqueira porque Mei disse a ele que homens que sabem cozinhar são vistos como material de marido pelas garotas. Ele joga todos os ingredientes no ar e depois atira espetos neles, perfurando-os perfeitamente pousando em cima da grelha. Algumas pessoas ficam realmente impressionadas com suas habilidades e se reúnem ao redor dele. Enquanto isso, Shuri decide socializar oferecendo comida aos outros. No entanto, ela não consegue falar alto, então ninguém a ouve e ela fica deprimida. Jiro percebe isso e diz a Mei que eles deveriam ajudá-la, mas ele responde que Shuri pediu pra eles a deixarem em paz porque ela queria resolver isso sozinha. Enquanto isso, Shuri está confusa sobre o que fazer, mas então ela tem uma ideia e imediatamente começa a procurar em sua bolsa. Momentos depois, ela sai vestindo uma fantasia de garota mágica e alguns whips do grupo já se sentem atraídos por ela. Mei e Jiro a observam ansiosamente, então Shuri mostra a todos um truque de mágica fazendo o macarrão aparecer em um prato vazio. Todos ficam impressionados, mas Shuri erra a próxima parte do truque, fazendo todos rirem dela. No final do dia, Mei elogia seu truque e Shuri diz que achou que não era boa com palavras, então ela faria um truque de festa como Jiro fez no primeiro dia. Ele fica um pouco envergonhado ao ouvir isso, mas o momento deles é interrompido quando um veterano começa a contar uma história de terror sobre um deus local que pedia sacrifícios para fazer chover. No entanto, a história acaba sendo uma porcaria gerada por IA que ele pode iniciar o teste de coragem em que as pessoas têm que ir ao santuário em pare. Todas as garotas começam a procurar Naruto para que possam completar o teste de coragem com ele. Mas ele já está na floresta, correndo como um ninja na teia de fios na floresta, e declarando que hoje é o dia em que ele termina seu trabalho e tira Shuri. Enquanto isso, os estudantes universitários estão reunidos para o teste de coragem, e seu veterano lhes diz que normalmente eles teriam colocado o santuário como objetivo, mas a rota passa por uma floresta densa. Ele diz que eles não querem que ninguém se torne um lanche pros ursos e lobos, então os estudantes terão que encontrar um suporte de fotos no meio do caminho pro santuário e tirar uma selfie para provar que foram lá. Todos estão animados com isso, mas Jiro acha tudo infantil. Alguns minutos depois, ele vai no teste de coragem com Shiori, que está segurando seu casaco timidamente. Jiro se lembra que Mei lhe disse mais cedo que esta poderia ser sua grande chance de se aproximar de Shiori porque nada une duas pessoas mais do que um pouco de perigo. Mei o provocou dizendo que se ele não conseguir fazer isso funcionar, provavelmente não terá uma chance melhor de dar o primeiro passo. De repente, ele é tirado de seus pensamentos quando Shiori agradece desajeitadamente por estar com ela. Ela acha que Jiro deve estar odiando ela por ser um incômodo. Ela diz que se ela tivesse ficado em casa, o trabalho dele teria sido muito mais fácil. Jiro diz a ela que tudo bem porque ela estaria na mesma quantidade de perigo, não importa onde ela fosse. Ele então pede a ela para esquecer todas as suas preocupações e focar em aproveitar a viagem, porque isso será o melhor para todos. Jiro diz que as pessoas não têm muita chance de aproveitar a vida assim, e Shuri não deveria desperdiçar essa chance só porque tem alguém atrás da vida dela. Ele sorri e diz a ela que a protegerá do assassino quando chegar a hora. Seu charme começa a funcionar em Shuri, mas bem então, eles chegam ao recorte e Shuri grita com todas as suas forças ao vê-lo. Jiro diz a ela que eles deveriam tirar uma selfie rapidamente, mas ele não sabe como operar um pau de selfie que até os baby boomers conseguem usar. Shuri se oferece para tirar a selfie, mas ao verificar, ela encontra um símbolo misterioso em vez do rosto de Jiro. Ela olha ao redor para perguntar sobre isso, mas para seu choque, Jiro não está lá. Shuri entra em pânico e começa a correr procurando por Jiro, finalmente encontrando perto de uma enorme árvore caída. Ela fica aliviada ao vê-lo, mas então de repente Jiro se transforma no monstro do jogo da velha e corre em direção a ela. Shuri grita e corre o mais rápido que pode e chega ao santuário bem quando o monstro está prestes a pegá-la. Ela fecha a porta atrás de si e pensa que está segura, mas então ela olha ao redor da sala e encontra uma forca pendurada no teto. Ela fica confusa e aterrorizada quando de repente um monstro aparece na frente dela e começa a tropeçar em sua direção. Shuri está apavorada demais para se mover, mas então o monstro assume a forma de seu pai morto. Shuri não entende nada agora e então seu pai lhe serve uma bebida. Ele diz a ela que ela está ali como uma oferenda ao deus deste santuário, e é por isso que ela pode falar com o espírito dele. Shuri não sabe se deve acreditar no que está vendo, mas não consegue controlar sua curiosidade e pergunta por que ele a nomeou como sua
sua sucessora. De repente, o rosto do pai dela se divide em dois como uma máscara, e seu rosto interior aparece chorando, dizendo que ele cometeu um erro ao nomear Shori como sua sucessora apenas porque ela é sua filha. Seu rosto se divide mais uma vez, desta vez trazendo seu lado raivoso e dizendo a Shori que ela não é boa o suficiente para liderar a empresa. O cérebro de Shori já está no limite, e então o rosto de seu pai se divide mais uma vez, tornando-se algo assustador e desumano. Ele diz a ela que ela nunca poderá atender as expectativas de ninguém, então ela deveria desistir logo. Suas palavras são suficientes para hipnotizar Shiori a aceitar que ela é inútil e que o mundo seria melhor sem ela. Ela sobe em direção à forca, e o monstro do jogo da velha, que fingia ser o pai dela, é que ela vai se matar. No entanto, assim que Shiori coloca a forca no pescoço, algo dentro dela muda. Ela grita que está feliz por ter trazido sorrisos aos rostos de todos nessa viagem. Ela joga a forca e corre para a porta, dizendo que talvez nunca consiga ser forte o suficiente, mas que ainda quer melhorar. Ela abre a porta e salta para fora, jurando que ninguém pode prendê-la, mas no momento seguinte, ela percebe que está ferrada. Ela pulou pela porta errada e agora está caindo em um rio a centenas de metros abaixo dela. Ela entra em pânico porque não consegue vencer a gravidade. Ela tenta ter ideias e percebe que tem um guarda-chuva. Ela tenta usá-lo como paraquedas, mas isso não é Looney Tunes, e o guarda-chuva é rasgado pela pressão do ar. Shiori aceita a morte porque nada pode salvá-la agora. Mas, felizmente, Jiro chega à cena naquele exato momento. Ele joga uma bola de gel absorvente de água no rio, fazendo inchar massivamente, e então a pega pouco antes de ela atingir a água. Shiori não acredita que sobreviveu e Jiro diz a ela que o assassino queria fazer a morte dela parecer suicídio ou um acidente, caso contrário, criaria suspeitas e nenhum de seus parentes receberia a herança. Nesse exato momento, o mestre do som, Naruko, chega e Jiro admite que sua estratégia foi realmente sólida. No momento em que Shiori tirou a selfie, ele usou o som para hipnotizá-la e atingiu Jiro com uma poderosa onda de choque para desorientá-lo. É por isso que ele não conseguiu alcançá-la a tempo. Naruko desce até o nível deles e começa a encarar Shiori como um tarado, e Jiro tira um monte de agulhas de veneno para atacá-lo. Naruko imediatamente se distancia deles, dizendo que não se importa mais em fazer parecer um acidente porque ele vai matar a garota com certeza. Jiro percebe que está em desvantagem aqui, então diz a Shiori que eles precisam fugir agora mesmo. No entanto, ela está apavorada demais para se mover e Jiro não está feliz, porque sabe que terá que carregá-la agora. Ele pensa que pode fazer isso porque já está acostumado a carregar Mei. Em vez de subir nas costas dele como ele queria, Shiori sobe na frente como um macaquinho. Jiro acha desconfortável, mas não tem tempo para reclamar. Ele imediatamente se dopa e começa a correr, mas Naruko não precisa se mover para usar suas habilidades nele. Ele usa os fios amarrados por toda a floresta para usar sua habilidade de linhagem modificada chamada Sussurrador de Mentes diretamente em Shiori. Ela ouve inúmeras vozes falando mal dela e Jiro diz para ela não prestar atenção porque Naruko está mexendo com as mentes deles. Enquanto isso, o mestre do som se senta em sua cadeira de massagem, acompanhando a posição de Jiro usando os fios, e ele percebeu que Jiro pode aumentar sua força ingerindo veneno. Por outro lado, Jiro dá seus AirPods para Shiori para bloquear os sussurros, mas ela tem uma ideia melhor. Por algum motivo, ela tem dois fones de ouvido idênticos com cancelamento de ruído, e diz a Jiro que eles podem bloquear os sons externos e também conversar um com o outro usando. Jiro não gosta da ideia de usar fones de ouvido com orelhas de gato, mas acha que pode funcionar para mantê-los seguros da manipulação de Naruko. Naruko também percebe isso, então decide lançar um ataque, confiante de que Jiro não pode desviar, já que sua audição está bloqueada no momento. No entanto, Jiro desvia da lâmina sônica sentindo as vibrações no ar através de sua pele, chocando Naruko. Enquanto Jiro continua desviando de seus ataques, ele decide focar em seu alvo em vez disso. Ele usa seu poder para vibrar os fones de ouvido de Shiori, colocando-a sob hipnose novamente. Ela desce do colo de Jiro e começa a fugir, e Naruko percebe que o trauma dela é mais profundo do que apenas a morte de seu pai. Ele sorri como um tarado enquanto planeja usar seus traumas para quebrar o espírito dela repetidamente. Ele cria uma ilusão gigante do tio de Shuri na frente dela. Ele está malhando mesmo em sua imaginação. Ele diz a ela que ela é um fardo para ele e que ele enviou aqui para que o assassino a matasse facilmente. A Shiori hipnotizada acredita nele, mas então de repente Jiro entra em suas ilusões e chuta o gigante fisiculturista inconsciente. Ele diz a Shiori que o tio dela contratou dezenas de pessoas para protegê-la antes dele, e ele perdeu muito dinheiro porque todos eles eram perdedores incompetentes. A única razão pela qual ele confiava tanto nele foi por causa de um de seus clientes anteriores que deixou um ensaio elogiando as suas habilidades. Jiro diz a Shiori que o tio dela ama e a valoriza de verdade, e alguém como ele nunca abandonará. Ela acredita nele e sai da ilusão, apenas para desmaiar. Acontece que Jiro hackeou a ilusão de Naruko com seu veneno, e então nocauteou Shiori para mantê-la longe do perigo. Ele então chama Naruko, certo de que ele pode ouvi-lo em qualquer lugar da floresta. Jiro diz que sabe que o poder de Naruko afeta profundamente as mentes das pessoas. Ele extrai suas piores memórias e medos, e então os amplifica para quebrá-la. Jiro tem certeza de que é assim que Naruko conseguiu hipnotizar o tio de Shiori e fazê-lo concordar com essa viagem. Ele também admite que Shiori é um tesouro ambulante de traumas, mas ela sabe disso e está fazendo o possível para superá-lo, então ele deveria fazer um favor a ela e deixá-la em paz. Ao mesmo tempo, Mei está tentando rastrear Jiro e Shiori através de um rastreador colocado neles, mas eles não estão na localização. Ele olha para cima e para baixo na estrada, se perguntando onde eles estão, mas então Jiro salta dos arbustos. Mei fica aliviado ao vê-los, mas então entra em pânico ao ver como Jiro está carregando Shiori, e esclarece a história para ele enquanto Shiori volta a si. Mei fica feliz por ter colocado um rastreador GPS nela graças a um dos capangas de Kyoko e então pergunta a Jiro se ele está bem. Ele diz que forçou seus limites um pouco antes e agora tem que voltar para terminar a luta. Ele pede a Mei para levar Shuri e sair deste lugar, e ele fica chocado ao ouvir essa ideia. Jiro explica que já estragou os planos de Naruko duas vezes e tentará tirá-lo do caminho antes de ir atrás dela. Jiro pede a Mei para manter Shiori segura até lá, e ele o lembra que ele é apenas um conselheiro de casamento. Jiro pede a ele para cooperar desta vez e Mei concorda, pensando em toda a comida deliciosa que ele fará Jiro pagar para ele também. No entanto, antes de ir embora, Jiro olha para os fones de ouvido de Shiori e descobre que Naruko transplantou um pequeno transmissor em seus fones de ouvido quando chegou perto dela mais cedo. Ele tem certeza de que Naruko fez isso para que seus poderes alcançassem melhor, mas ele ainda não sabe o que exatamente o mestre do som precisa para realizar suas técnicas. Jiro decide que vai atrair Naruko para fora e lutar contra ele de frente, porque essa é sua melhor aposta. E ao mesmo tempo, Naruko está tomando um banho quente pensando em seu próximo movimento. Ele tem certeza de que se perseguir Shiori agora, Jiro pegará por trás. Ele decide caçar Jiro primeiro e depois levar seu tempo matando seu alvo real. Enquanto isso, Jiro está de volta à floresta e descobre que os ataques de Naruko são muito mais intensos desta vez. Naruko pode rastrear suas ações pelos sons que ele faz ao se mover, e ele acha que as agulhas de veneno de Jiro não funcionarão nele, a menos que ele chegue perto, e gases não são tão eficazes do lado de fora. Jiro percebeu isso também, então decide cortar os fios de Naruko para limitar seus poderes. Ele pulveriza seu veneno derretedor de metal nos fios, mas ele ricocheteia porque os fios estão vibrando em uma frequência muito alta e qualquer líquido simplesmente ricocheteará nele. De repente, ventos fortes começam a soprar na floresta e Naruko os usa para desencadear seu movimento final. Ele cria ondas sonoras poderosas que tomam a forma de um monstro gigantesco e Jiro só pode desviar de seus ataques poderosos. No entanto, ele rapidamente tem uma ideia e injeta as árvores próximas com um produto químico especial que ele formulou. O ataque do gigante de Naruko o atinge naquele exato momento, mas ele para de repente. Deixando o mestre do som confuso, ele salta de sua banheira e corre em direção a Jiro, se perguntando como ele poderia ter parado seu ataque que foi feito de onda sonora. Ele pode
sentir que os fios ainda estão intactos, o que significa que seu poder deveria funcionar. No entanto, ao chegar a Jiro, ele descobre que as árvores ao redor dele cresceram anormalmente grandes e retorcidas, e elas impediram seu ataque de se mover. Naruto não consegue entender o que está acontecendo. Então Jiro explica que seu remédio faz as plantas crescerem muito rápido, o que era tudo que ele precisava para interromper a técnica de Naruto. Ele explica que os fios de Naruto precisam ser bem ajustados para funcionar corretamente, e se as árvores continuarem crescendo, os fios não conseguirão tocar as notas precisas. Jiro diz que eles podem terminar a luta rapidamente agora, mas Naruto diz a ele que ele já colocou o plano de matar Chori em movimento. Seu ataque gigante é visível não apenas para os dois mestres, mas para todos no acampamento, e sua mera visão é suficiente para colocá-los em transe. Eles começam a gritar e temer que morrerão porque irritaram o deus da montanha. O Sênior liderando-os diz que seguirão a tradição e farão um sacrifício para agradar o deus, e pede aos novatos que tirem seus cartões de identificação para que possam sacrificar o mais jovem deles. Essa pessoa acaba sendo Shiori e todos correm para capturá-la. Mei tenta fugir com ela, mas ambas caem de um penhasco e se machucam. Ao mesmo tempo, Naruto diz a Jiro que o medo entre os alunos é suficiente para matar Shuri. Eles nunca se acalmarão a menos que ele morra primeiro, e ele não tem planos de perder essa luta. Naruto assobia de repente e usa as notas para transformar sua mão em uma motosserra. Ele corta uma árvore em um instante e usa sua mão de motosserra para transformá-la em um violino. Antes de usar seu cabelo como cordas, ele se posiciona para tocar e Jiro entra em pânico, incerto se ele será capaz de lutar contra o mestre do som de frente. Enquanto Mei leva Shuri com ele e tenta fugir da multidão lavada cerebral atrás deles. Naruto diz que é apenas uma questão de tempo antes que a garota morra, então ele já venceu esta batalha. Ele declara que também terminará esta luta e Jiro entra em modo de alerta total, imaginando se Naruto vai usar suas habilidades como mestre do som para atacá-lo. No entanto, Naruto apenas joga o violino em sua direção e Jiro desvia no último momento porque não era o que ele esperava. Enquanto ele está distraído pelo violino por um segundo, enquanto Beethoven loiro fugindo como se sua vida dependesse disso. Jiro percebe que Naruto estava apenas blefando para distraí-lo e seu verdadeiro objetivo ainda é Shuri. Jiro persegue Naruto, que continua provocando através dos fios espalhados pela floresta. Ele diz a Jiro que mesmo que ele consiga manter Shuri segura e torná-la CEO, ela sofrerá a vida toda. Seus parentes a odiarão e a sociedade humana podre fará o possível para destruí-la. Naruto diz que Shuri é muito fraca para sobreviver sozinha, e fracos como ela não pertencem ao mundo dos fortes. Ele se lembra de sua infância, onde tinha um parceiro de treinamento que era muito mais fraco que ele, mas trabalhava mais do que qualquer um. Naruto sempre o provocava, e no final, seu parceiro morreu uma morte miserável. Jiro se cansa de sua constante tagarelice e pergunta se ele está com medo. Ele lembra Naruto que Shiori rompeu suas ilusões, mesmo que ele tenha explorado seu pior trauma, o que significa que ela é mentalmente mais forte do que pessoas como eles. Naruto zomba da ideia, mas então, de repente, ele percebe algo que tira completamente sua atenção de Jiro e de sua missão. Ele sente o cheiro de uma poça de partículas curativas que as árvores liberam e imediatamente corre em direção a ela, porque é o que ele mais precisa. Ele pensa em como as técnicas do mestre do som não são feitas para combate direto, e ele precisa estar em sua melhor forma para usar seu poder ao máximo, e essas partículas curativas o deixarão em seu pico por mais tempo. Ele pula em cima da poça e começa a babar enquanto pensa em como ele vai plus ultra pelo resto da luta. Ele cheira todas as partículas curativas e se prepara para liberar toda a sua força, quando de repente ele sente seu corpo amolecer. Sua visão fica turva e ele percebe que o que ele acabou de inalar não foram as partículas curativas, mas um gás venenoso que cheirava a elas. Naruto percebe que Jiro previu o que ele precisava para executar sua técnica e armou essa armadilha. Felizmente, ele ainda não sofreu muitos danos do veneno, e decide expirar todo o gás venenoso através da respiração de Yoga. No entanto, Jiro chega lá naquele exato momento e corre em direção a Naruto, tapando sua boca com polímero absorvente de água para que ele não possa respirar. Jiro descobriu que Naruto deve ter algumas condições rigorosas para usar suas habilidades poderosas, e ele adivinhou que ele precisava curar seu corpo constantemente para liberar seu poder. É por isso que ele encontrou uma poça de partículas curativas e misturou um gás venenoso nela, porque essa é a maneira como um mestre de veneno luta. Ele então dá um soco no estômago de Naruto com toda a sua força, tirando o ar de seus pulmões e deixando-o incapaz de lutar. No entanto, o mestre do som ainda não acabou, e ele sorri com presunção porque mentiu para Jiro que derrotá-lo pararia a histeria em massa. De volta ao acampamento, os alunos lavados estão procurando Shiori, e quando não a encontram, entram em pânico ainda mais. Eles começam a procurar a próxima pessoa mais jovem para ser o sacrifício. Enquanto Shiori observa tudo escondido atrás de uma árvore caída, Mei corre até ela e diz que encontrou um rastro que leva a uma vila próxima, então eles precisam ir para lá. Mas então Shiori declara de repente que houve uma mudança de planos. Ela quer voltar agora, e Mei lembra que é uma ideia muito estúpida porque seus colegas a matarão assim que a virem. No entanto, Shiori está determinada a voltar porque se ela se concentrar em se salvar, alguém mais morrerá. Ela diz que se seus colegas sacrificarem alguém, eles terão TEPT pelo resto de suas vidas e a terapia é cara. Ela tem uma ideia que pode impedi-los de sacrificar alguém e Mei não pode detê-la. Logo, seus colegas arrastam seu próximo alvo para um penhasco para que possam sacrificá-lo ao deus local. Mas bem então, Shori chega lá, vestida como uma bruxa. Seus colegas se voltam contra ela no momento em que a veem. Mas então Shori manipula a chama de sua vela para transformá-la em um dragão gigante que faz todo mundo cagar nas calças. Ela diz a todos para sentarem e deixarem ela exorcizar o deus maligno com seus poderes mágicos. Mesmo tremendo de medo, seus colegas não acreditam nela e a chamam de egoísta por fugir em vez de se oferecer como sacrifício. Até o sacrifício substituto começa a gritar com ela, dizendo que ela está apenas mentindo porque se ela fosse poderosa o suficiente para exorcizar um deus, ela teria feito isso antes. Shori mente que ela só precisava de tempo para reunir seu poder, mas por dentro, ela quer apenas fugir antes que alguém descubra sua mentira. Assim que ela está perdendo a confiança, Mei pega sua mão e Shuri decide executar seu plano até o fim. Ela envia o dragão de chamas que criou usando fios e gás em direção ao avatar gigante criado por Naruto, e ao mesmo tempo Jiro se lança em direção ao avatar gigante. Alguns minutos antes, Shuri o ligou para perguntar se ele poderia espalhar gases explosivos por todo o avatar gigante assim que ela enviasse seu ataque de fogo em direção a ele. Jiro não tem problemas em fazer isso, e ele espera que o palpite de Shuri esteja certo e que o avatar possa ser queimado. Ele pulveriza gás altamente inflamável por todo o avatar gigante, e assim que a marionete de chamas de Shiori o atinge, tudo pega fogo. Com o avatar destruído, a lavagem cerebral nos alunos é quebrada e Shiori diz que agora eles devem fazer uma fogueira. De volta à floresta, Naruto percebe que foi completamente derrotado, e Jiro lhe diz que foi Shiori quem o derrotou, mesmo que ela ainda esteja aprendendo a construir sua força. Isso lembra Jiro de sua última sessão de treinamento com seu parceiro, que também era seu irmão mais velho. Seu pai disse a Jiro para acabar com seu irmão mais velho, porque fracos como ele não mereciam viver. Naruto não queria matá-lo, mas não conseguia resistir às ordens de seu pai, e agora ele percebe que era um garoto mentalmente fraco o tempo todo. Jiro se afasta com isso, e Naruto pergunta por que ele não termina. Jiro simplesmente responde que se Naruto quer realmente se curar, ele deve se abrir sobre sua fraqueza com alguém. Com isso, Jiro chega ao acampamento, e ele fica pasmo ao ver pessoas dançando ao redor da fogueira porque ele só ouviu falar disso em história. Ele preparou um presente de agradecimento para ele em cima disso, e quando ela tira um conjunto gigante de mistura de doce que não caberia em sua pequena mochila, Jiro fica tão chocado que cai no chão junto com o professor. Mei pergunta a ele se ele não está exagerando e Jiro lhe diz que o conjunto de mistura de doces é o maior do mundo. Na manhã seguinte, todos acordam com suas memórias da noite passada nebulosas. Eles acreditam que tiveram um sonho em que Shori lutou contra um monstro, graças a um remédio que Jiro fez. Logo, o tio de Shori vem buscá-la, fazendo barra fixa em seu helicóptero. Uma vez dentro do helicóptero, Shori agradece a Jiro por tudo e tenta
tenta dar um tapinha na cabeça dele, mas ele usa seus instintos pra sair disso. Ele pergunta o que ela tá fazendo e Shiori responde que pegou o hábito de dar tapinhas na cabeça de outras pessoas de seu pai. Mei lhe dá permissão pra dar tapinhas na cabeça de Jiro, enquanto ele grava um vídeo do Mestre do Veneno recebendo tapinhas na cabeça pela primeira vez em sua vida. Por outro lado, Noruko liga para a tia de Shiori e diz que devolverá a taxa inteira porque falhou em matar seu alvo. A velha Karen tem um ataque ao ouvir isso e chama o próximo assassino que ela contratou, mas ele é nocauteado em um segundo quando Jiro chega lá com Shiori e seu tio. A velha entra em pânico, pensando que eles vão matá-la agora, mas Shiori de repente se curva na frente dela, implorando para que ela treine o mais forte que puder para que ela possa lidar com essa empresa. A tia não entende o que tá acontecendo na cabeça de Shiori, então ela explica seu ponto. Shiori sabe que essa empresa significa tudo pra sua tia, que trabalhou duro com seu pai pra construí-la. Ela pede sua ajuda para administrar isso no futuro, e a velha se lembra de como seu irmão pediu a ela pra cuidar de Shiori se ela mostrasse promessa. Ela finalmente cede e concorda em treinar Shiori, que fica encantada ao ouvir isso. Ela se vira pra agradecer a Jiro e Mei por isso, mas eles já foram embora. Jiro está pulando do prédio com Mei nas costas enquanto pergunta por que ele nem sequer pegou os detalhes de contato de Shiori. Jiro responde que antes de conhecer Shiori e Kayoko, ele só lidava com lixo humano, mas depois de conhecer essas duas garotas, ele descobriu que o mundo não é tão ruim. Ele então declara que não é o momento certo pra Shiori sequer pensar em casamento, e ele não pode ser injusto com ela por causa de seu egoísmo. Ele pensou em como ela se sentiria ao ouvir sua proposta, e é por isso que decidiu não persegui-la. Mei tem muito orgulho de Jiro e lhe dá tapinhas na cabeça, que ela relutantemente aceita. Com isso, eles param de balançar pela cidade como Homem-Aranha e descem ao chão. Mei diz que eles precisam encontrar a próxima garota que Jiro vai salvar quando de repente Shiori chega de moto, dizendo a Jiro que eles ainda têm assuntos inacabados. Por assuntos inacabados, ela quer dizer uma última festa de bebida com os três. Assim que fazem um brinde, Shiori tenta iniciar a conversa perguntando se ele vê um programa de TV popular sobre o qual ele não tem ideia. As coisas começam a ficar estranhas, então Jiro diz a Shiori que ele cavalgou um tubarão na semana passada, o que a confunde e torna as coisas ainda mais estranhas. Mei começa a entrar em pânico ao ver isso e percebe que Jiro e Shiori são tão diferentes que nem sequer têm um interesse em comum sobre o qual possam conversar. Ele decide intervir para impedi-los de se distanciarem ainda mais quando de repente Jiro declara que tem um novo truque de festa. Mei pede a ele para parar se for algo como o último truque de festa que ele inventou, mas Shiori está interessado em vê-lo. Jiro se afasta deles, e Mei espera que ele não faça algo estúpido que arrisque suas chances com Shiori. De repente, Jiro se vira e tira uma flor de sua manga antes de jogá-la para cima. As luzes se apagam, e no momento seguinte, começa a chover flores. Jiro diz que costumava pensar que chamar a atenção de todos era o que tornava um truque de festa ótimo. Mas depois de conhecer Shiori, ele percebeu que também tem que entreter as pessoas. Shiori fica animado ao ouvir isso e decide mostrar alguns de seus próprios truques de festa, e os dois continuam se superando pelo resto da noite. Mei fica feliz que eles tenham pelo menos algo em comum, mas quando a festa termina, ele está dormindo profundamente. Jiro diz a Shiori que foi ótimo trabalhar com ela, e ela pergunta se ela o verá novamente. Ele responde que provavelmente não porque sua missão acabou, mas Shiori diz que é muito gananciosa. Ela não quer perder a faculdade ou seu trabalho como CEO, nem quer perder o amor. O coração de Jiro dá um pulo ao ouvir isso, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, o tio de Shiori chega pra levá-la pra casa. Shiori fica nervosa ao vê-lo, mas ainda consegue pedir os detalhes de contato dele, e assim que ela sai, Jiro começa a entrar em pânico, tentando adivinhar se ela realmente gostava dele ou se estava sendo amigável. Mei lhe diz pra não pensar muito nisso e focar em construir um bom relacionamento com Shiori por enquanto. Ele então começa a selecionar novas missões e diz a Jiro que há um trabalho agendado pra domingo. No entanto, ele o recusa instantaneamente, dizendo a Mei que ele tem que comparecer ao casamento de um amigo naquele dia. Jiro diz a Mei que seu amigo de longa data, o mestre dos insetos Toshi, vai se casar neste domingo. Ele lhe mostra uma foto também e Mei Loki entra em pânico ao ver a marca de centopeia no rosto do mestre dos insetos. Ele afirma que é exatamente o que ele imaginou ao ouvir as palavras mestre dos insetos e diz a Jiro pra se divertir no casamento. Mei começa a fugir, mas Jiro lhe diz pra parar porque Toshi enviou uma borboleta pra convidá-lo também. Mei fica chocado ao ver uma borboleta pairando perto dele, mas assim que ele a deixa pousar em sua mão, ele percebe que é um convite personalizado escrito em suas asas. Na carta convite, Toshi agradece a Mei por ajudar seu amigo a encontrar o amor e pede que ele compareça ao seu casamento porque qualquer amigo de Jiro é seu amigo também. Mei fica completamente impressionada com quão cavalheiro Toshi soa na carta, e então Jiro diz que esta é a primeira vez que ele vai a um casamento, e ele não tem as roupas certas pra isso. Ele nervosamente diz a Mei que quer parecer estiloso pro casamento de seu melhor amigo, e Mei fica feliz que ele tem a atitude certa sobre isso. Ele diz a Jiro que também há chance de ele encontrar alguém novo no casamento. Ele de repente tem outra ideia e diz que comprará roupas novas para o casamento também, e Jiro será quem pagará as contas, mas isso não agrada muito ao mestre do veneno. No domingo seguinte, Jiro e Mei vão a uma bela igreja à beira de um penhasco para comparecer ao casamento do mestre do veneno. Além das borboletas voando por toda parte e insetos gigantes que são incrivelmente amigáveis com as crianças. Jiro fica sem palavras ao ver isso, e Mei comenta que isso parece uma cena saída de um conto de fadas. Nesse exato momento, um homem com aparência assustadora chega com agulhas nas mãos e na boca. Mei entra em pânico, pensando que ele é uma ameaça, e no momento seguinte, o homem joga todas as agulhas no rosto de Jiro. Jiro cai no chão e começa a se contorcer de dor enquanto suas veias incham, e Mei pensa que ele se foi pra sempre. No entanto, ele se levanta no momento seguinte, parecendo mais revigorado do que nunca. O cara da agulha se aproxima dele e diz que ele parecia muito cansado, então ele apenas usou uma pequena técnica de acupuntura para fazê-lo se sentir melhor. Jiro entrega ao cara da agulha um maço de dinheiro com agulhas ainda presas em seu rosto, e então o apresenta a Mei como Tsunagi, o mestre das agulhas e outro velho amigo. Assim que Tsunagi pega o dinheiro, ele se vira para três meninos que herdaram seu cabelo espetado e personalidade brincalhona. Ele lhes diz que tem dinheiro para ir à Disneylândia na próxima semana e os meninos imediatamente se jogam nele. Mei fica surpresa ao ver que Tsunagi é um bom pai, e ele também reconhece que é o conselheiro de casamento de Jiro. Ele sente pena dele porque sabe o quão difícil é arranjar um encontro para Jiro com alguém. Nesse exato momento, duas libelas carregam um alto-falante para alertar a todos que a noiva e o noivo estão chegando. E em seguida, Toshi carrega sua noiva enquanto uma borboleta gigante o solta. Enquanto Toshi começa a falar sobre como eles se conheceram, Jiro se perde em suas memórias. Ele se lembra da época em que era um adolescente de sangue quente que já estava tirando criminosos do submundo. Ele tinha uma dúzia de chamadas perdidas de Toshi, então decidiu encontrá-lo. Jiro pensou que Toshi queria se favorecer para que a prestigiada família Poison tratasse melhor seu clã, mas Toshi riu da ideia e disse que só queria tomar uma bebida com ele. Jiro não conseguia entender por que Toshi queria isso, mas foi assim que a amizade deles começou. Ele é tirado de seus pensamentos por Mei, que pergunta se ele ouviu a história de como Toshi salvou sua noiva quando ela estava prestes a cair de uma montanha, e Jiro comenta que é bem a cara de seu amigo. A cerimônia de casamento prossegue tranquilamente, com abelhas atuando como portadoras de anéis, a noiva e o noivo trocam seus anéis, e então Toshi começa a tremer ao levantar o véu de sua esposa. Jiro fica muito feliz por eles, e ele pergunta a Mei se ele será capaz de realizar um casamento perfeito como este. Mei o assegura que ele terá um casamento ainda melhor porque ela está lá para ajudá-lo. Com isso, Toshi e sua noiva se movem pelo salão cumprimentando seus convidados. Sem saber que algumas pessoas estão incrivelmente com inveja de sua felicidade, Jiro também percebe isso, mas ele não age imediatamente. No entanto, quando ele está almoçando, uma aranha rosa pula em seu ombro e ele
imediatamente entra em ação. Mei lhe diz pra parar porque ele tem que fazer um discurso em seguida, mas Jiro pede a ela pra cuidar disso pra ele. Ele corre pra fora, de alguma forma se comunicando com a Rosa Júlia, que é a parceira de Toshi, e quer que seu grande dia ocorra sem problemas. Lá fora, o inimigo de Toshi diz aos mercenários que ele contratou para invadir todas as entradas e matar todos que eles virem. Ele lhes diz pra correr assim que o mestre dos insetos e seus amigos começarem a revidar, momento em que ele atacará diretamente a noiva. No entanto, enquanto ele está explicando seu plano maligno, os mercenários são puxados um por um, e quando o atacante se vira, ele os vê presos em uma teia de aranha com Jiro parado na frente dele. O Scarface se sente um pouco decepcionado e diz que é isso que acontece quando se contrata mercenários do Fiverr. Ele decide mudar seus planos e lidar com os problemas ele mesmo, lançando imediatamente uma barragem de bombas em direção a Jiro para criar um labirinto de fogo. Scarface ri, dizendo que estava guardando esse ataque para os convidados em fuga, mas a culpa é de Jiro por ser um alvo tão fácil, dizendo que estava perfeitamente contente com sua vida estúpida, miserável e entediante antes dele aparecer. Scarface era um vagabundo desempregado que passava a vida no quarto. Ele não se importava com nada e acumulou muitas dívidas. Para pagar a dívida, ele foi modificado cirurgicamente pelo mestre das marionetes para se tornar um assassino. Com bombas instaladas nas mãos, pés e cabeça, ele recebeu ordens para eliminar seus alvos e morrer com eles em um glorioso espetáculo. Scarface usou as bombas em suas mãos sem hesitar e, pela primeira vez, sentiu-se empolgado e animado para viver, mesmo perdendo as mãos. No entanto, ele perdeu essa centelha quando Toshi entrou em sua vida. Scarface já havia perdido as mãos e as pernas naquela época, mas Toshi lhe deu a melhor chance de atacar ao abraçá-lo. Scarface estava ansioso para detonar a bomba em sua cabeça, rangendo os dentes, mas quando ele o fez, nada aconteceu. Uma pequena vespa saiu de sua boca e Toshi disse que desarmou a bomba em sua cabeça para que ele não precise mais viver com medo constante da morte. Desde aquele dia, Scarface guarda rancor do homem que destruiu sua paixão e agora ele quer atingi-lo onde mais dói. Ele ganhou novas mãos e pernas do mestre das marionetes para esta missão, e pensa que, com Jiro fora de cena, ele deveria ir direto para a igreja. No entanto, quando as chamas de seu ataque anterior se extinguem, ele encontra Jiro completamente ileso porque ele foi protegido por uma espessa camada de teia de aranha. Jiro termina sua ligação com Mei dizendo-lhe o que dizer no discurso, e então volta sua atenção para Scarface dizendo que nenhum cara legal guarda rancor de Toshi, o que torna essa luta realmente simples para ele. Enquanto isso, Mei vai pro palco e diz a todos que Jiro teve dor de barriga porque estava nervoso, então ele fará o discurso em seu nome, sem mencionar que concordou com isso apenas em troca de um jantar em um restaurante com 3 estrelas Michelin. Lá fora, Jiro luta contra Scarface, que tem explosivos instalados em suas luvas protéticas. Ele consegue empurrar Jiro para trás facilmente e age de forma arrogante, dizendo-lhe para usar suas habilidades de linhagem modificada logo, porque ele não pode vencer sem ela. Jiro avança contra ele em sua forma base e tenta blitzá-lo, dizendo que não vai desperdiçar suas habilidades de linhagem em um ninguém como ele. No entanto, Scarface consegue acompanhar sua forma base e usa propulsores de foguete nos pés para chutar em um rio. Felizmente, Jiro tem a aranha rosa com ele, cujas habilidades o ajudam a imitar o Homem-Aranha. Ele se balança de volta do penhasco e avança contra Scarface, que mal desvia do ataque apenas para descobrir que há uma corda em suas pernas. Jiro balança e o joga para longe, pedindo para ele sumir porque ele não quer derramar sangue no dia mais feliz da vida de seu melhor amigo. No entanto, o mestre das marionetes está monitorando constantemente a situação e diz a Scarface para se autodestruir e levar o mestre dos insetos junto com ele. Ele remove o limitador das próteses de Scarface, permitindo que ele voe em direção à igreja como um homem de ferro com esteroides. Jiro persegue, mas percebe que não é rápido o suficiente para detê-lo. Enquanto isso, Scarface chega à igreja e se prepara para explodir Toshi, mas assim que vê seu sorriso radiante, ele perde a motivação. Ele se pergunta como alguém que está muito mais fundo no submundo pode ser gentil o suficiente para abraçar um inimigo tão despreocupadamente. A bondade de Toshi faz com que ele esqueça todo o ódio em seu coração e Scarface voa em direção ao céu, ignorando as ordens do mestre das marionetes para explodir a igreja. Assim que ele está bem alto nas nuvens, ele dispara seus membros protéticos em diferentes direções como um presente de casamento para o mestre dos insetos. Enquanto isso, Mei termina seu discurso na igreja e ao mesmo tempo as próteses de Scarface explodem, limpando as nuvens chuvosas e permitindo que todos testemunhem um belo pôr do sol. Depois de um tempo, Toshi agradece a Mei pelo discurso e por ajudar Jiro em sua busca por uma esposa. Mei diz que não é nada demais, então pergunta por que ele é tão legal com Jiro. Toshi responde que na verdade é o contrário, e Jiro é quem é gentil o suficiente para chamá-lo de amigo, apesar da dinâmica de poder entre suas famílias. Mei não entende por que haveria uma diferença entre as famílias de dois mestres e Toshi diz a ela que há níveis nisso. Ele explica que a família do mestre dos insetos começou com insetos venenosos, e a família da agulha começou com agulhas venenosas. Ambos são subordinados à família do mestre do veneno, e a hierarquia no submundo é muito rigorosa. Toshi então explica que a família do mestre do veneno é uma das 5 principais famílias nos negócios. A família do mestre dos insetos serve a gerações, e da primeira vez que seu pai o levou à mansão do mestre do veneno, ele estava literalmente suando e aterrorizado por suas vidas. Ele disse a ele que eles viviam à mercê da família do veneno, e que se ele quisesse sobreviver, deveria obedecer a tudo que eles dissessem sem questionar. Essa foi a primeira vez que Toshi conheceu Jiro, que acabara de ser nomeado herdeiro da família do veneno. O pai de Toshi apresentou seu filho a Jiro, pedindo-lhe para tratá-lo como um inseto cujo único papel na vida é servi-lo. No entanto, Jiro se afastou em silêncio, dizendo que Toshi não era um inseto. Foi isso que fez Toshi perceber que Jiro não era um monstro como outros mestres, e que ele era um cara bom por dentro. Toshi encerra seu pequeno flashback dizendo a Mei que é a bondade de Jiro que o fez comparecer ao seu casamento, apesar das diferenças entre eles. Nesse momento, o mestre da agulha também chega lá e de repente se curva a Mei. Toshi se junta a ele enquanto os dois pedem a Mei para ajudar Jiro a encontrar uma esposa, mesmo que o trabalho seja muito difícil. Mei responde que sabe que Jiro é um cara muito bom e que ele definitivamente o ajudará a encontrar uma boa esposa. Poucos momentos depois, Jiro retorna à igreja e fica chocado ao ver como Mei está se dando bem com seus amigos. Mais tarde, os convidados se despedem e Toshi voa com sua noiva graças à sua borboleta gigante, enquanto Jiro e Mei lhe desejam uma vida de casado feliz. No dia seguinte, Mei leva Jiro a um fliperama e lhe ensina a arte secreta de pegar brinquedos na máquina de guindaste. Ele lhe diz escolher o alvo correto, como abordá-lo e finalmente como soltá-lo para que ele possa fazer isso mais tarde e impressionar seus encontros. Jiro fica sobrecarregado com o nível de finesse necessário para ganhar um prêmio no jogo, mas ele imediatamente decide tentar em um jogo que tem conjuntos de doces como recompensa. Ele gasta R$1000 tentando ganhar algo, mas não funciona nada. Mei diz que deve ser muito cedo para ele jogar um jogo tão técnico, mas nesse momento Jiro percebe algo que ele pode fazer melhor. Ele vai para a máquina de Whack-A-Mole e a destrói completamente com sua velocidade de reação excepcional, quebrando o recorde anterior. Mei fica impressionada com isso, mas diz que isso pode assustar as garotas em vez de impressioná-las. Ele então leva Jiro para a cabine de fotos, e ele fica olhando como um idiota sem noção o tempo todo enquanto Mei faz poses. Assim que saem, Mei de repente traz à tona o assunto do caçador de assassinos, que tem ganhado fama ultimamente. Jiro fica sério porque também ouviu falar de alguém matando assassinos famosos. Ninguém sabe a motivação do caçador de assassinos, mas Jiro sabe que ele é muito habilidoso porque ele facilmente derrubou assassinos famosos como Dão Desmembrador e o Mestre das Lanças Kushima. Jiro sabe que o Mestre das Lanças era particularmente forte, então poucas pessoas poderiam tê-lo derrotado. Mei diz a ele para ter cuidado também, sem saber que uma garota está espreitando por perto, ouvindo atentamente. Enquanto isso, Jiro pergunta a ele se eles têm que fazer essa coisa boba de tirar fotos que não parece divertida e Mei fica com raiva dele. Ele diz que essa é uma memória feliz que eles estão criando juntos para que possam olhar para trás com nostalgia. Jiro fica um pouco confuso com esse conceito enquanto olha para as fotos que eles tiraram e Mei diz que eles deveriam encerrar seu encontro de prática por hoje. De repente, Jiro percebe alguém espionando e avança para proteger Mei. A vilã de cabelo rosa que o espionava aparece e diz que precisam conversar. Mas antes disso, ela precisa de algumas fotos com ele. Jiro fica completamente
completamente confuso enquanto a vilã tira selfies com ele, e depois disso eles se sentam em um café próximo. A garota se apresenta como Kimi e diz que queria contratar Jiro e estava tentando ter uma chance de falar com ele. E pergunta por que ela não postou um anúncio no Darknev como outros clientes, e Kimi começa a se elogiar, dizendo que Jiro e Mei deveriam ficar felizes que uma diva como ela veio vê-los pessoalmente. Mei não lida bem com narcisistas, então ele imediatamente começa a levar Jiro embora, e Kimi, nervosa, pede desculpas e pede pra eles a ouvirem. Eles voltam pra mesa e Mei diz que pensou que o caçador de assassinos estava ali pra atacar Jiro. Kimi diz que é exatamente por isso que ela está ali. Ela revela que também é uma mestra, e enquanto o caçador de assassinos estiver à solta, ela quer dar a Jiro a honra de protegê-la. Mei mais uma vez leva Jiro pra longe dessa lunática obcecada por si mesma, mas ele diz que eles deveriam ouvir a história completa dela primeiro. Mei diz que um mestre deveria ser capaz de se defender, mas Kimi diz que suas habilidades não são boas pra lutar. Jiro concorda e diz que se um mestre está tão desesperado pra pedir ajuda a outro mestre, o problema deve ser sério. Kimi sente seu coração palpitar ao ver o quão gentil e atencioso Jiro é, e enquanto ele chama seu nome, ela começa a sentir tontura e cai da cadeira. Jiro corre pra frente e a pega, mas isso piora sua condição, e ela entra em modo de paixão total, pensando que Jiro está prestando atenção nela porque gosta dela. Ela começa a sentir sortuda que o caçador de assassinos está atrás dela porque isso a aproximou de Jiro. Ela de repente o abraça e declara que ninguém pode machucá-la agora, e Jiro tenta explicar que ele ainda não aceitou o trabalho, mas Kimi não o ouve. Assim que ela se acalmou, ela decide mostrar a Jiro e Mei suas habilidades como mestra. Ela começa a guinchar loucamente e em segundos um hamster salta do telhado e pousa em sua mesa com um Super Hero Landing. Kimi diz que ela é a mestra dos hamsters e este é seu parceiro Sius, aquele que encontrou Jiro na cidade. Ela explica que se especializa em coleta de informações e tarefas que precisam de criaturas pequenas como hamsters, enquanto Mei começa a babar com quão fofo Sirius é. Jiro agora entende que Kimi está relacionada à família do Mestre das Feras, que é muito forte. Ele sabe que embora todos os mestres sejam assassinos experientes, nem todos são bons lutadores. Ele mesmo não se considera um lutador habilidoso e prefere ser chamado de assassino, mas Mei viu o que ele pode fazer e discorda dele. Kimi diz que os outros mestres pertencentes ao clã das feras estão ansiosos para eliminar o caçador de assassinos, mas ela não quer absolutamente nada com o cara, e é por isso que ela quer um guarda-costas. Jiro diz que será mais fácil para ela conseguir um guarda-costas do próprio clã das feras, mas Kimi imediatamente descarta essa sugestão. Ela diz que até 3 gerações atrás sua família serviu como mestres de ratos e tinha uma boa posição no clã das feras. No entanto, seus dias de glória ficaram no passado e Kimi sente que pode ser expulsa do clã das feras em breve. Ela confessa que nunca matou ninguém em sua vida, e seu colar é o único elo que ela tem com o clã das feras. Ela explica que os outros membros do clã das feras decidem as coisas sem ela, assim como decidiram lutar contra o caçador de assassinos. Eles disseram a ela que um mestre inútil que não pode matar e faz um trabalho normal deveria ser útil para o clã agindo como um escudo, e é por isso que ela está ali. Tanto Jiro quanto Mei ficam chocados ao ouvir sua história, mas então Kimi se levanta e diz que se sente muito melhor depois de se explicar. Com isso, ela se afasta, confiante de que o futuro chefe da família do veneno não aceitará um trabalho de uma ninguém como ela. Ela tem certeza de que nem consegue pagar as taxas dele, mas Jiro diz a ela para pagar R$1000 por dia porque mantê-la segura é mais importante agora. Mei fica impressionada que Jiro está tomando a iniciativa sozinho e que ele não precisa agir como casamenteiro toda vez. No entanto, ele fica completamente chocado quando Kimi se lança em Jiro e começa a chorar abraçando porque ele é tão gentil. Jiro fica completamente confuso agora porque isso é muito novo para ele, e ele pede ajuda a Mei, que diz para ele apenas abraçar a garota de volta. No dia seguinte, Kimi encontra Jiro e Mei na cidade e confiantemente diz a eles para segui-la para conhecer o clã das feras. Ela ri alto o tempo todo, dizendo que todos ficarão chocados quando a virem com o mestre do veneno. Enquanto isso, Mei avalia cuidadosamente seu caráter e pensa que Kimi pode ser a garota mais peculiar que eles já conheceram, mas ela é uma colega mestra, então ela pode ser a melhor combinação para Jiro. Logo, eles chegam a um abrigo de animais no telhado e Kimi está animada para apresentar Jiro a todos os outros mestres de animais, mas para o choque deles, todos os mestres estão mortos e apenas seus animais restaram. A Kimi não entende o que está acontecendo, mas então ela nota um cara de terno branco sentado perto do tanque de água. A Mei pergunta ao cara se ele também é membro do clã das feras, mas a Kimi diz que não tem ideia de quem ele é. O homem se levanta e olha para elas, e o Jiro entra em ação imediatamente. Ele diz para Kimi e a Mei fugirem, mas antes que ele possa terminar a frase, o cara o alcança e o apunhala. O Jiro percebe que esse cara é o caçador de assassinos, e enquanto ele tenta estancar o sangramento, o caçador diz que não tem ideia do porquê o mestre do veneno está ali, mas ele já estava na sua lista de qualquer jeito, e isso facilita muito o trabalho dele. A Mei e a Kimi ficam horrorizadas com o Jiro ferido, mas ele diz para elas pararem de perder tempo e correrem. Elas obedecem ao seu comando e o Jiro tenta avaliar a situação antes de revidar. Ele mal evitou um ferimento fatal e também não consegue estancar o sangramento direito, o que o faz se perguntar que tipo de mestre ele está enfrentando. Ele confronta o cara, perguntando se ele é o caçador de assassinos e o que ele quer. O caçador não responde a sua pergunta e em vez disso o ataca novamente com sua faca. O Jiro de alguma forma desvia desse ataque a tempo, mas para seu absoluto horror, o prédio é fatiado. Ele se pergunta como diabos o caçador conseguiu cortar um prédio com apenas uma faca e começa a questionar se ele é humano. O Jiro salta para longe, mas o caçador o persegue, forçando-o a revidar. Ele percebe que não há tempo suficiente para armar uma armadilha para ele, então decide se turbinar ao máximo logo de cara. O Jiro injeta 2 tipos de venenos em seu corpo para aumentar sua velocidade de reação e força, e nesse exato momento o caçador de assassinos avança contra ele. O Jiro desvia do ataque dele antes de desferir um soco poderoso que o manda voando. Em seguida ele desfere 100 socos no caçador em um segundo antes de jogá-lo para fora, mas isso não é nem de perto o suficiente para terminar o serviço. O caçador de assassinos sobe no telhado enquanto fala com seu chefe ao telefone, que lhe diz que o mestre do veneno não é uma prioridade porque ele não é um vilão como os outros mestres. O caçador de assassinos parece preocupado com isso e diz que o Jiro ainda é bem perigoso porque ele se injetou 2 seringas. Ele diz ao chefe que vai cuidar dele rapidamente antes que ele se torne uma ameaça e então arranca uma viga de metal do prédio com uma mão. O Jiro decide acabar com a luta antes que ela se arraste mais, mas o caçador o ataca com a viga de metal e o empurra para trás. O Jiro tira seu ácido dissolvente de metal e corta a viga. E mesmo que o caçador fique chocado, ele ainda consegue chutá-lo para baixo e depois recolher todos os pedaços que estavam prestes a cair sobre os animais. O Jiro comenta que ele é realmente gentil com os animais e o caçador responde nervosamente que eles são almas inocentes que não fizeram nada de ruim. O Jiro decide obter mais informações dele e pergunta se ele é do clã do ferro, mas o caçador responde que ele é um cara completamente normal e todos os seus parentes são professores. Essa notícia deixa o Jiro pasmo, e ele entende que seu inimigo é um mutante, que de alguma forma superou todos os mestres e suas gerações de treinamento árduo sem nenhum esforço. Ele percebe que não pode vencer assim e decide injetar uma terceira seringa pra ficar ainda mais forte. O caçador de assassinos fica surpreso ao ver isso e diz ao Jiro pra não fazer isso porque isso é praticamente suicídio. O Jiro faz de qualquer maneira e imediatamente se arrepende quando o sangue espirra de seus olhos e ouvidos. Ele cai no chão, percebendo que não conseguiu aguentar 3 doses enquanto estava ferido. O caçador de assassinos se aproxima dele e diz que ele tem que morrer porque matou pessoas sem pensar e espalhou ódio por toda parte. O Jiro reúne toda sua força e raiva e pede ao caçador pra não tocar na Mei e na Kimi. Ele desmaia com isso e enquanto o caçador se pergunta o que foi aquilo, o hamster da Kimi corre pra proteger o Jiro. Ela também retorna ao telhado e diz ao caçador
de assassinos que ele não vai matar o Jiro sob sua vigilância, e a Mei entra em pânico porque ele sabe que não há nada que o mestre Hamster possa fazer. O caçador diz a ela pra dar um passo pra trás ou ele terminará também, e a Kimi começa a atacá-lo. Ela diz pra ele parar de enrolar sobre espalhar ódio porque o Jiro é um cara gentil que se ofereceu pra ser seu guarda-costas. Ela não teria agido como escudo para outros mestres animais, mas ela colocará sua vida em risco pra proteger sua favorita. A Kimi imediatamente invoca um exército de hamsters e usa sua linhagem modificada pra lutar, mas o melhor que ela pode fazer é imitar uma constelação com um monte de roedores zangados. A Mei percebe que elas estão condenadas quando de repente o caçador pega o Jiro e começa a se afastar. A Kimi pergunta pra onde ele tá indo, e o caçador responde que o Jiro está muito ferido, então ele o está levando para um hospital. Isso deixa todo mundo perplexo, e até o Jiro acorda pra perguntar ao caçador se ele não estava tentando matá-lo. O caçador responde que nunca viu dois mestres não relacionados se protegerem, então ele não quer mais matá-lo. Ele não tem certeza se é uma razão boa o suficiente, mas o Jiro simplesmente pede pra ele soltá-lo porque ele pode se curar. Enquanto ele recebe uma transfusão de sangue, o Jiro ouve a história do caçador de assassinos Pichai, que diz que ouviu que o clã das feras estava prestes a fazer algo perigoso que mataria muitas pessoas, então ele queria eliminá-los antes disso. No entanto, ele não sabia como encontrá-los, então perguntou por aí e cuidou de todas as pessoas perigosas que encontrou no caminho. O Jiro entende o que Pichai está dizendo porque sabe que Dão, o Desmembrador e o Mestre da Lança não hesitarão em colocar civis em perigo para completar sua missão. Pichai diz que ele só quer abrir um café com sua namorada, mas ele não pode fazer isso a menos que o mundo esteja seguro de pessoas perigosas. Ele pensou que o Jiro e o clã do veneno também seriam perigosos, mas mudou de ideia depois de conhecê-lo. Por enquanto, ele planeja derrubar o clã das feras, e o Jiro acha que ele pode realmente conseguir. Pichai então pergunta a Jiro se ele sabe alguma coisa sobre o clã das feras, mas ele não tem ideia e Kimi também não pode ajudá-lo porque ela nunca foi a família principal. De repente, a coleira em seu pescoço começa a se mover e ela desmaia. Todos estão preocupados com ela quando um morcego começa a voar acima deles, e a coleira toma a forma de uma pequena cobra. Jiro tenta removê-la, mas o mestre das feras de repente começa a falar através do morcego, dizendo que se ele remover a cobra, ela surgirá todo o veneno da Kimi. Ele diz que ela tem apenas 3 dias de vida nessa taxa, e se eles quiserem salvá-la, eles devem enfrentá-lo na sede do clã das feras, o Dogo Animal King. No dia seguinte, Jiro, Mei e Pichai se dirigem ao Dogo Animal Kingdom em uma lancha, seguindo o morcego do mestre das feras. Jiro não consegue acreditar que Mei tem uma licença de navegação de primeira classe, e ele explica que isso faz parecer rico quando ele está tentando enganar tios ricos de meia idade para se casarem com ele. Ele também tem vários outros talentos como ser um engenheiro certificado, um secretário, um bartender, operador de drone e alguns outros. Mei continua listando as coisas que ele aprendeu apenas para ser um vigarista de casamento, e Jiro percebe que ele é um mestre em sua arte também. Enquanto isso, Pichai está tirando uma soneca e Kimi está na frente do barco, olhando para o destino dele. Jiro está preocupado com ela porque ele não conseguiu encontrar nenhuma maneira de remover a coleira de cobra sugadora de sangue do pescoço dela, e ele está pronto para usar soro da verdade no mestre das feras para encontrar uma maneira de libertar a garota. Nesse exato momento, Kimi se vira e agradece a Jiro por fazer um trabalho maravilhoso protegendo a do caçador de assassinos. No entanto, ela diz a ele que é aqui que eles se separam porque ela não precisa mais dele. Ela declara que negociará com o líder do clã pessoalmente para sair, e então ri alto, dizendo a todos para voltarem agora. Jiro percebe que ela está apenas tentando bancar a durona e diz a ela que ela não precisa fingir. Kimi imediatamente abandona seu disfarce e diz a Jiro que isso é obviamente uma armadilha para matá-lo, e ela não quer isso. Ela começa a chorar, dizendo que ele já fez demais por ela, e ela não quer que ele arrisque a vida por ela. No entanto, Jiro friamente responde que quer arriscar a vida por ela porque sente que se ele a abandonar agora, ele pode não conseguir fazer ninguém feliz. Kimi e seu hamster Sirius começam a chorar ao ouvir isso, e nesse exato momento Pichai também acorda. Ele não está preocupado com o melodrama acontecendo e diz que ficará bem, desde que possa eliminar o clã das feras. Logo, eles chegam perto o suficiente da ilha e Jiro diz a Mei pra voltar ao porto e esperá-los, porque ele não pode deixá-lo em perigo. Mei concorda e diz a ele pra voltar vivo para que eles possam continuar caçando bandidos. Jiro afirma e tira um flutuador, imaginando que o clã das feras quer com ele porque eles não fariam um esforço extra pra matar um membro das 5 grandes famílias. De repente, uma lula gigantesca aparece bem debaixo do barco deles e o agarra de todos os lados. Antes que Jiro possa sequer reagir, o barco balança forte e Kimi cai, mas então uma águia a agarra e a leva voando em direção à ilha. Jiro percebe que o clã das feras estava esperando por eles, mas isso não importa porque ele precisa resgatar Kimi primeiro. Ele imediatamente se injeta com alguns pads e então salta em direção a Kimi. Ele não consegue alcançá-la e atinge a água em vez disso. Mas ele levou isso em conta porque sua injeção aumenta sua velocidade o suficiente para deixá-lo correr na água. Enquanto Mei está maravilhado com as habilidades de Jiro, ele nota a Lula deixando o barco e se preparando para um ataque. Ela esguicha um jato de tinta de alta pressão em sua direção, mas felizmente Pichai consegue cortá-lo. Ele tem seu smartphone em uma mão jogando um tutorial do YouTube sobre como cortar lulas pro jantar, e é isso que ele planeja fazer. O primeiro passo é puxar os tentáculos e as entranhas da lula, mas Pichai decide cortar os tentáculos primeiro. O segundo passo é cortar o corpo da lula ao meio para retirar o saco de tinta, mas ele pula para o terceiro passo e imediatamente corta a lula em cubos pequenos. Mei não acredita no que vê enquanto cubos de carne de lula chovem sobre ele, mas Pichai está totalmente indiferente e se pergunta se ele pode servir macarrão de lula em seu futuro café. Ao mesmo tempo, Jiro chega à ilha e encontra um cara chamado Koda segurando uma Kimi inconsciente enquanto a águia o carrega. Ele se apresenta como o homem mais rápido do mundo, mas Jiro não está interessado em suas besteiras. Ele tem certeza de que Koda não é o mestre das feras e apenas um membro da família ramificada enviado aqui para cumprir suas ordens. Jiro pergunta por que o clã das feras os quer mortos tão desesperadamente e Kota diz que ele não tem a menor ideia. Mas ele sabe que se ele matar o mestre do veneno, ele terá festas na piscina com Bezos e Musk, então essas são as razões dele. Jiro pergunta por que eles estão arrastando Kimi para essa luta e Koda responde que lhe disseram que se ele pegasse a garota como refém, ele poderia derrubar o mestre do veneno facilmente. E afirma que embora não se sinta bem com isso, ele é um mestre e deixa seus sentimentos de fora do seu trabalho. Ele então começa a tagarelar sobre que cara legal ele é. Mas Jiro diz a ele para calar a boca e revelar como se livrar da coleira de Python. Kota fica sério ao revelar que até mesmo tentar descobrir isso é um crime e então invoca milhares de gaivotas para ajudá-lo a lutar. Jiro é enxameado pelas gaivotas, então ele se injeta com outra dose e avança. Mas Kota está pronto lá com sua expansão de domínio imaginária. Ele fica pendurado de cabeça para baixo em sua águia e acerta Jiro na barriga com um taco de beisebol. Jiro percebe que Kota é realmente muito rápido e forte, e sua ramificação deve estar muito perto da família principal. Enquanto isso, Kota percebe que embora Jiro venha do ramo principal de uma das 5 grandes famílias, ele carece de força de combate em comparação com ele. Ele está confiante de que enquanto tiver seus pássaros por perto, ele pode vencer, então ele planeja ir pro ZU e criar uma liga de beisebol modificada chamada Birds Ball. Ao mesmo tempo, o mestre das feras está assistindo a luta em enormes ovos de peixe, e ele começa a se masturbar em um ovo até que ele espirre. O aberração lambe os sucos do ovo, imaginando o sangue de Jiro, e sua serva garota gato vendada pergunta se ele realmente acha que Jiro perderá pro mestre dos pássaros. O mestre das feras diz a ela que Jiro obviamente vencerá porque os mestres do veneno dependem de armadilhas e truques. Ele tem certeza de que Jiro tem algo na manga e ele começa a se curvar pra trás enquanto diz a empregada gato quão animado ele está pra enfrentar o mestre do veneno. Ela simplesmente o endireita novamente e eles assistem a luta onde Kota pensa que pode ir pra morte agora. Ele faz suas gaivotas cobrirem a visão de Jiro e então se prepara para jogar algumas pedras nele. Mas nesse exato momento, Jiro usa um gás venenoso como cortina de fumaça. Kota pensa que ele pode estar armando uma armadilha, então ele transforma suas gaivotas em ventiladores para soprar fumaça.
Mas antes que ele possa terminar de dar a ordem, Jiro acerta bem no rosto. O Mestre das Feras percebe que a cortina de fumaça foi a verdadeira armadilha, e ela foi feita para distrair Kota o tempo suficiente para dar a Jiro uma chance de atacar. Foi de fato o que aconteceu, e Jiro caminha até o Mestre dos Pássaros derrotado para aprender mais sobre o inimigo. Antes que ele possa perguntar qualquer coisa, Kota diz a ele que a família principal vive no topo da montanha. Mas saber disso não fará muita diferença porque ainda será difícil chegar lá. Jiro decide arriscar e pergunta quantos inimigos existem, e Kota grita que ele não vai contar uma única coisa. Mas ele não se controla e conta tudo pro Jiro, até quais mestres ele deve ficar de olho. Ele fala até das coleiras de cobra e diz que ninguém nunca conseguiu se livrar delas, mas ouviu um rumor. Só que, antes que ele possa dizer mais alguma coisa, a coleira aperta o pescoço dele e o Mestre das Feras, Doggo, começa a falar por ela. Ele dá as boas-vindas ao Jiro ao seu reino e diz que ficou bem interessado quando viu o Mestre do Veneno aceitando trabalhos de guarda-costas que não pagam nada. Ele pergunta o motivo de tantos trabalhos voluntários e Jiro não hesita em declarar que o motivo é casamento. Ele explica pro Doggo que está conhecendo garotas se passando por um guarda-costas heróico para encontrar alguém para casar. Doggo começa a rir como um louco ao ouvir isso e diz que finalmente entende por que o futuro chefe do clã do Veneno estava disposto a lutar por uma ninguém como a Kimi. Ele então decide dar um conselho ao Jiro como colega mestre e diz que o clã do Veneno aperfeiçoou sua linhagem por gerações. E se ele tiver filhos com alguém tão inútil quanto a Kimi, seria uma grande perda para toda a indústria deles. Ele manda ele procurar umas garotas melhores para ter filhos, e isso enfurece o Jiro. Ele diz pro Doggo que é bom a Kimi estar desacordada porque ela passaria mal ouvindo os pensamentos sujos dele. Doggo não leva essas palavras numa boa e ataca imediatamente. Ele manda um pequeno polvo mecânico pra cima do Pichai e da Mei, explode bem na frente do barco. Ao mesmo tempo, o Jiro é atingido por um trem de pássaros. Ele se pergunta o que tá acontecendo e descobre que o Kota voltou pra luta. E dessa vez ele fez uma lança com seus pássaros, mas está sendo controlado pelo Kota, que diz que misturou os poderes do Mestre dos Pássaros com o Mestre da Lança. O Kota agora pode usar as mesmas técnicas do falecido Mestre da Lança, que podia dar 88 golpes por segundo com sua lança de confiança. Ele se sente no topo do mundo com suas novas habilidades. Enquanto o Jiro tem dificuldade em vencer a lança de pássaros, ele se pergunta como o Kota pode usar as habilidades do Mestre da Lança quando de repente se lembra que o Pichai disse que o clã das feras estava planejando algo perigoso. O Kota não dá chance pra ele pensar, pois continua sobrecarregando com projéteis de pássaros de alta velocidade, então combina um monte de gaivotas pra formar um morcego gigante. Enquanto isso, Doggo começa a babar, dizendo que pode combinar as linhagens de diferentes clãs para criar híbridos mais fortes que ambos os clãs, e essa é a forma de prosperar na era moderna. Ele manda sua garota gato Maeve assistir a luta com ele, mas percebe que ela sumiu e se pergunta se ela foi buscar outro cara. Enquanto isso, Mai arrasta o Pichai desacordado para a praia, pois ele se machucou ao protegê-lo da explosão. Felizmente, o treinamento de salva-vidas da Maeve foi crucial, e ele conseguiu levá-lo para um lugar seguro. Mesmo que tenham sobrevivido à explosão, o barco deles foi levado pela correnteza, e eles acabaram no lado oposto da ilha. Mai reclama que ele é só um vigarista de casamento e não deveria nem se envolver em assuntos tão perigosos quando de repente ele nota um urso polar o observando. O urso levanta a pata para atacar, mas então ele começa a mostrar seu cinto preto de karatê pra Mai, que fica muito impressionada com a forma limpa do urso. Ele diz pro urso que ele é incrível e deve continuar praticando, mas nesse momento o urso se lembra de sua verdadeira missão e vai caçar. Ao mesmo tempo, Jiro fica firme enquanto Kota vem atacando ele com seu morcego gigante de pássaros. No entanto, no momento em que ele atinge Jiro, os pássaros se espalham e caem no chão, e Kota começa a se perguntar quando ele envenenou seus pássaros. Ele de repente percebe que os pássaros beberam o sangue do Jiro quando o atacaram mais cedo, e deve ter sido aí que ele os envenenou. Jiro afirma, dizendo que usou um veneno relaxante muscular ao qual ele é imune, mas que certamente funcionará nos pássaros. Kota vê todos os seus pássaros caindo um por um, mas ele faz um último esforço, dizendo para eles atacarem Jiro de uma vez. No entanto, Jiro simplesmente agarra sua cabeça e a esmaga no chão, nocauteando-o. Com isso, Jiro ajuda Kimi a recuperar a consciência, e até cura os pássaros enquanto Kota jaz no chão. Incapaz de se mover, ele pergunta por que Jiro está ajudando ele, e Jiro responde que sua luta é apenas com o Mestre das Feras e Kota é apenas um viciado em beisebol trabalhando para ele. Kota aceita sua derrota ao ouvir isso e diz a Jiro que ele certamente o vencerá da próxima vez. No entanto, Doggo rasga um pássaro de brinquedo naquele momento, e isso deixa Kota com hemorragia interna fatal. Todos ficam horrorizados ao ver isso e Doggo explica que pode fundir duas linhagens, mas se decidir soltá-la, elas lutam entre si e o hospedeiro morre. Ele ri, dizendo que os membros da família Branch são apenas brinquedos para a família principal, e ele usou Koda para experimentar enquanto usa Kimi para prender Jiro. Nesse momento, seu morcego captura as gaivotas sobreviventes que beberam sangue de Jiro em uma rede e as arrasta, enquanto Jiro e Kimi observam Kota dar seu último suspiro. Ao mesmo tempo, o urso polar ataca Mei, mas Pichai acorda no último segundo e corta o urso com sua faca. No entanto, ele encontra uma enorme sanguessuga sugando seu sangue no momento seguinte e Mei o avisa que o urso ainda não está morto. Felizmente, o urso não o ataca e só foge depois de pegar a sanguessuga. Acontece que o urso era na verdade um gato feito pela Ako disfarçada, e ela estava em missão para coletar o sangue de Pichai. Doggo está muito feliz com ela porque agora ele tem o sangue de Jiro e Pichai, que permitirá que ele crie sua obra-prima. Até agora, ele estava tendo problemas para conduzir seus experimentos de hibridização porque as duas linhagens se rejeitam e o portador morre. No entanto, ele sabe que o sangue de Jiro foi evoluído para suportar qualquer tipo de veneno, então não rejeitará o experimento, e ele pode fundi-lo com sangue de Pichai que aumenta muito todas as habilidades físicas, e isso o ajudará a completar seu plano perfeitamente. Por outro lado, Jiro e Kimi se escondem em uma caverna enquanto se recuperam. Jiro pensa que o Mestre das Feras pode descartar Kimi a qualquer momento como fez com Kota, então ele precisa agir logo. Ele se levanta para continuar a luta, mas Kimi diz a ele que ele ainda não está totalmente bem. Jiro não a escuta, então Kimi faz seus hamsters empurrá-lo em seu colo, porque ela quer fazer algo para ajudá-lo. Ela chora, dizendo que mesmo sendo uma mestra que nunca foi contratada para matar ninguém, ela estava contente com sua vida e nunca quis nenhum tipo de poder. No entanto, depois de ficar impotente enquanto Jiro se machucava por ela começou a pensar se as coisas seriam diferentes se ela fosse mais poderosa. Ela começa a se chamar de Sakura do mundo assassino, mas Jiro diz a ela que ela não é inútil, e eles derrotarão o Mestre das Feras juntos. Mas é aqui que este vídeo termina.